Olá, bem-vindos à quarta parte do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse toda semana. 2016. De certa forma, o funeral do meu pai ocorreu com vários anos de atraso. O homem que eu conhecia morrera havia muito tempo. Restava apenas uma casca vazia. Todas as coisas que o faziam ser quem era, compaixão, humor, afeto, até mesmo suas péssimas previsões meteorológicas, tinham desaparecido. Suas lembranças também, e talvez isso fosse o pior. Afinal, quem somos nós além da soma das nossas experiências, das coisas que aprendemos e colecionamos ao longo da vida? Sem isso, não passamos de um conjunto de pele, ossos e vasos sanguíneos. Se existe alma, e ainda não estou convencido disso, meu pai se foi bem antes que a pneumonia finalmente o colocasse gemendo e delirando em uma cama de hospital branca e esterilizada. Ele era uma versão encolhida e esquelética do pai alto e cheio de energia que eu conhecera a vida toda. Eu não conhecia aquela concha de ser humano, e sinto vergonha de confessar que, quando me disseram que ele havia morrido, a primeira coisa que senti não foi tristeza, mas alívio. Um funeral discreto foi realizado no crematório. Só minha mãe e eu, alguns amigos das revistas para as quais meu pai escrevia, Ropo e a mãe, Gavigordo e sua família. Não me importei. Acho que não devemos julgar o valor de alguém com base na quantidade de pessoas que aparecem quando ela morre. A maioria das pessoas tem muitos amigos. E uso o termo amigos informalmente. Amigos virtuais não são amigos de verdade. Amigos de verdade são outra coisa. Amigos de verdade ficam do seu lado a qualquer custo. Amigos de verdade são pessoas que você ama e odeia na mesma medida, mas que são parte de você tanto quanto você mesmo. Depois da cerimônia, todos voltamos para casa. Minha mãe preparara sanduíches e aperitivos, mas a maioria das pessoas só bebeu. Por mais que meu pai tenha ficado internado na casa de repouso por mais de um ano antes de morrer, e mesmo que a casa estivesse mais lotada do que nunca, acho que aquela foi a vez em que pareceu mais vazia. Minha mãe e eu visitamos o crematório juntos todos os anos no aniversário da morte de meu pai. Mas ela deve visitá-lo mais vezes. Sempre há flores frescas junto à plaquinha com o nome dele e uma ou duas linhas no livro de recordações. Encontro-a na loja, sentada em um dos bancos no jardim. A luz do sol é irregular. Nuvens cinzas deslizam pelo céu, apressadas por uma brisa constante. Minha mãe está vestindo calça jeans e um casaco vermelho. Oi. Oi, mãe. Eu me sento ao seu lado e pequenos óculos redondos estão apoiados no nariz e brilham quando ela se vira para mim. Você parece cansado, Ed. É, foi uma longa semana. Desculpe por você ter precisado interromper suas férias. Ela acena com a mão. Não precisei, preferi. Além disso, se você viu um lago uma vez, significa que já viu todos. Mesmo assim, obrigado por ter voltado. Bem, 4 dias com itens provavelmente foram suficientes para vocês dois. Dou um sorriso forçado. Então, você vai me dizer qual é o problema? Ela olha para mim de um jeito que costumava fazer quando eu era criança, me dando a impressão de que pode ver o âmago das minhas mentiras. Chloe foi embora. Embora? Fez as malas, saiu, desapareceu. Sem dizer nada? Aham. Não espero que Chloe diga nada. Na verdade, isso é mentira. Nos primeiros dias, meio que tive esperança de que ela entrasse em contato, que fosse chegar casualmente em casa, fazer café e me olhar com a sobrancelha ironicamente erguida enquanto me daria uma explicação lacônica e plausível que me faria sentir insignificante, tolo e paranoico. Mas ela não voltou. Agora, quase uma semana depois, seja lá como eu tente encarar isso, realmente não consigo pensar em nenhuma explicação que não seja a mais óbvia. Ela é uma garota desonesta que me enganou. Bem, nunca fui muito fã daquela garota, diz minha mãe, mas isso não parece típico dela. Acho que não sei julgar direito o caráter dos outros. Não se culpe, Ed. Tem gente que mente muito bem. Acho que sim, é mesmo. Você se lembra de Hannah Thomas, mãe? Ela franze o senho. Lembro, mas não... Chloe é a filha de Hannah Thomas. Por trás dos óculos, seus olhos se arregalam um pouco, mas ela mantém a compostura. Ah, é? E foi ela quem te contou? Não, foi Nick. Você falou com Nick? Encontrei com ela. Como ela está? Provavelmente igual a quando você a encontrou uns 5 anos atrás e contou o que de fato aconteceu com o pai dela. Paira um silêncio muito maior. Minha mãe olha para baixo. Suas mãos são nodosas e pontilhadas de veias azuis. Acho que nossas mãos sempre nos traem. Nossa idade. Nosso estado de nervos. As mãos da minha mãe faziam coisas maravilhosas.
Soltavam os nós dos meus cabelos, acariciavam delicadamente meu rosto, lavavam e colocavam esparadrapos em um joelho ralado. Mas essas mesmas mãos também faziam outras coisas, coisas que algumas pessoas podem achar menos palatáveis. Gary me convenceu a ir, disse ela por fim. Contei tudo para ele, e foi bom confessar. Ele me mostrou que eu devia a Nick uma explicação e precisava contar a verdade a ela. E qual é a verdade? Ela sorri com tristeza. Sempre falei para você nunca se arrepender. Você toma uma decisão e, no momento, age pelo motivo certo. Mesmo se depois ficar claro que foi uma decisão errada, você convive com isso, sem olhar para trás. Isso, mas é mais fácil dizer do que fazer. Espero, ela suspira. Hannah Thomas era uma garota vulnerável. Era manipulada com facilidade. Sempre procurava alguém para seguir e idolatrar. E, infelizmente, ela o encontrou. O reverendo Martin? Minha mãe assente. Ela encontrou comigo uma noite. Eu lembro. Você lembra? Eu a vi na sala com você. Ela deveria ter marcado uma consulta na clínica. Eu deveria ter insistido, mas ela estava tão abalada, coitadinha. Não sabia com quem conversar. Então a deixei entrar e preparei uma xícara de chá. Mesmo ela sendo uma das manifestantes? Sou médica. Médicos não julgam. Ela estava grávida, de 4 meses, com medo de contar para o pai. E Hannah tinha só 16 anos. Ela queria ter o bebê? Ela não sabia o que queria, era só uma menina. E o que você disse a ela? O que dizia a todas as mulheres que iam à clínica. Expliquei as opções. E, é claro, perguntei se o pai do bebê gostaria de ajudar. E o que ela respondeu? No início não quis revelar quem era, mas depois desabafou. Disse que ela e o reverendo estavam apaixonados, mas que a igreja queria impedi-los de se verem. Ela balança a cabeça. Dei o melhor conselho possível e ela foi embora um pouco mais calma. Mas admito que eu estava preocupada, confusa. Então, naquele dia, no funeral, quando o pai dela perdeu a linha e acusou Sean Cooper de tê-la estuprado... Você sabia a verdade? Sabia, mas o que eu podia fazer? Eu não ia trair a confiança de Hannah. Mas você contou para o papai? Ela sente. Ele já sabia que Hannah tinha ido me encontrar. Naquela noite, contei tudo para ele. Seu pai queria ir à polícia, à igreja, desmascarar o reverendo Martin, mas o convenci a ficar quieto. Mas não foi o que ele fez, não é? Não. Quando jogaram o tijolo em nossa janela, ele ficou furioso. Nós discutimos. Escutei a discussão. Meu pai saiu e encheu a cara. Sei o resto da história, mas deixo que ela termine. O pai de Hannah e alguns amigos estavam no bar naquela noite. Seu pai, bem, ele tinha bebido muito, estava furioso. Ele contou que o reverendo Martin era o pai do bebê de Hannah? Minha mãe assente outra vez. Você precisa entender que ele não tinha como adivinhar o que ia acontecer. O que fariam com o reverendo Martin naquela noite? Invadir a casa dele, arrastá-lo até a igreja e dar uma surra nele como fizeram. Eu sei, digo, entendo. Assim como Gavi não tinha como adivinhar o que aconteceria quando roubou a bicicleta de Sean. Assim como eu não tinha como adivinhar o que aconteceria quando deixei o anel para o Sr. Halloran. Por que você não disse nada depois, mãe? Por que meu pai não disse nada? Andy Thomas era policial e não tínhamos como provar nada. Então foi isso? Vocês deixaram que eles saíssem impunes? Ela demora um tempo para responder. Não foi só isso. Naquela noite, Andy Thomas e os amigos estavam bêbados e sedentos de sangue. Não tenho dúvida de que foram eles que espancaram o reverendo Martin. Mas... aqueles desenhos de giz horríveis e os cortes nas costas do reverendo? Ainda acho difícil acreditar que foram eles que fizeram aquilo. Asas de anjo. Eu me lembro da pequena tatuagem no pulso de Nick, em memória do meu pai. E algo mais que ela disse, um pouco antes de ir embora, quando perguntei sobre os desenhos. Meu pai adorava aquela igreja. Era a única coisa que ele amava. Aqueles desenhos violando seu precioso santuário? Esqueça a surra. Era aquilo que o mataria. Sinto um frio, uma alufada fresca e gelada. Devem ter sido eles, digo. Quem mais poderia ter sido? Acho que sim. Ela suspira. Ed, errei ao contar para o seu pai. Também errei quando não revelei quem realmente atacou o reverendo. É por isso que você o visita toda semana? Você se sente responsável? Minha mãe assente. Talvez ele não tenha sido um homem bom, mas todo mundo merece ser perdoado. Não, por Nick. Ela disse que vai visitá-lo quando ele morrer. Minha mãe franze o senho. Estranho? É uma palavra que define bem essa situação, digo. Não, quer dizer, é estranho porque ela tem ido visitá-lo. Como assim?
De acordo com as enfermeiras, faz um mês que ela tem ido todos os dias. O mundo encolhe à medida que envelhecemos. Nós nos tornamos um Gulliver em nossa própria Lilliput. Lembro que o Retiro de Santa Madalena era um edifício grandioso e antigo, uma mansão imponente ao fim de um longo e sinuoso acesso de veículos, rodeada por hectares de gramados verdes listrados. Hoje em dia, o acesso de veículos é mais curto, o gramado não é maior do que o de um grande jardim do subúrbio e um pouco descuidado e desigual. Não há sinal de um jardineiro para mantê-lo e podar as plantas. A antiga cabana está empenada, a porta pende das dobradiças, revelando algumas ferramentas de jardinagem abandonadas e velhos macacões pendurados em ganchos. Mais à frente, no gramado, onde encontrei a senhora com o chapéu extravagante, o mesmo conjunto de móveis de jardim está com as pernas enferrujadas, abandonado às intempéries e aos dejetos de pássaros. A casa parece menor, as paredes brancas precisam de pintura, as velhas janelas de madeira pedem com urgência uma substituição. Como alguns de seus moradores, a construção parece uma grande dama do passado, mais decadente agora nos últimos anos de vida. Toco a campainha na porta da frente. Há uma pausa, um estalido e uma voz feminina diz com impaciência: "Pois não?" "Edward Adams, vim visitar o reverendo Martin." "Tudo bem." A porta range e a empurro. O interior da casa não está tão diferente do que eu me lembrava. As paredes ainda são amarelas ou talvez a cor esteja mais para mostarda. Tenho certeza de que os quadros pendurados são os mesmos. O cheiro também não mudou. Fragrance à la Institution. Detergente, xixi e comida estragada. No canto do corredor há uma recepção vazia. Um computador exibe um trêmulo protetor de tela e uma luz pisca no telefone. O livro de visitantes está aberto em cima do balcão. Eu me aproximo, olho ao redor e passo o dedo pela página, verificando nomes, datas. Não há muito para ver. Ou os residentes não têm famílias, ou, como diria Chloe, elas os abandonaram, deixando-os afundar lentamente nos pântanos e lameados das próprias mentes. Identifico imediatamente o nome de Nick. Ela veio na semana passada. Então por que mentiu? Posso ajudá-lo? Levo um susto. O livro de visitantes se fecha. Uma mulher robusta, de cara fechada e cabelo puxado para trás em um coque e unhas postiças chamativas, me observa com as sobrancelhas erguidas. Pelo menos acho que estão erguidas. Podem ter sido pintadas. Oi, eu estava... prestes a assinar. Ah, sim, você estava, não é? As enfermeiras têm o mesmo olhar que as mães. Aquele que diz: "Não me enrole, cara. Sei exatamente o que você estava fazendo." Desculpe, o livro estava aberto na página errada e... Ela ri com desdém, se aproxima e abre o livro na página do dia, na qual bate com a unha pintada de um tom brilhante de roxo. Nome, pessoa que você está visitando, amigo ou parente. Está bem. Pego uma caneta e escrevo meu nome e Reverendo Martin. Depois de hesitar por uns instantes, escrevo amigo. A enfermeira me observa e pergunta: "Você já veio aqui?" "Ah, minha mãe é quem costuma vir." Ela me observa com mais atenção. "Adams, claro, Marianne." Sua expressão se suaviza. Ela é uma boa pessoa. Lê para ele toda semana ao longo de todos esses anos. De repente, franze a testa. "Ela está bem, não está?" "Está, quer dizer, está resfriada. Por isso estou aqui." A enfermeira assente. "O reverendo está no quarto. Eu estava indo buscá-lo para o chá da tarde, mas se você quiser..." "Não quero. Na verdade, agora que eu estou aqui, a ideia de vê-lo, de ficar perto dele me enche de repulsa, mas não tenho escolha." "Claro." Sigo pelo corredor. O quarto do reverendo é a quarta porta à direita. "Ótimo. Obrigado." Caminho devagar, arrastando os pés. Não vim aqui para isso. Vim para descobrir se Nick tinha visitado o pai. Não tenho certeza do motivo. Parecia importante. Mas agora que estou aqui, bem, realmente não sei por que estou aqui, a não ser para dar continuidade à farsa. Chego ao quarto do reverendo. A porta está fechada. Quase me viro e volto pelo corredor. Mas algo, curiosidade mórbida, talvez, me detém. Ergo a mão e bato. Eu não estava esperando por uma resposta, porém pareceu educado bater. Depois de um instante, abro a porta. Se o restante da casa tenta, sem sucesso, parecer mais do que apenas um hospital para pessoas com mentes irremediavelmente doentes, o quarto do reverendo resiste com teimosia a esses toques domésticos. É simples e austero. Nenhum quadro decora as paredes, não há nenhum vaso de flores, não há livros, enfeites ou lembranças. Apenas uma cruz pendurada na parede acima da cama cuidadosamente arrumada e uma bíblia na mesa de cabeceira. A janela dupla, vidro simples, tranca de aparência frágil,
Não exatamente dentro dos padrões de saúde e segurança. Está voltada para mais um trecho descuidado do gramado que se estende até o limiar do bosque. Uma bela vista, suponho, para quem tiver condições de apreciá-la, mas duvido muito que esse seja o caso do reverendo. O próprio reverendo, ou o que resta dele, está sentado em uma cadeira de rodas diante de uma pequena televisão no canto. Há um controle remoto no braço da cadeira, mas o aparelho está desligado. Fico na dúvida se ele está dormindo, mas percebo que seus olhos estão abertos e vidrados, como antes. O efeito é igualmente desconcertante. Sua boca se move bem devagar, dando a impressão de que está em um monólogo interno com alguém que só ele consegue ver ou ouvir. Deus, talvez. Eu me forço a entrar no quarto e paro, hesitante. Parece uma intromissão, apesar de eu ter certeza de que o reverendo mal notou a minha presença. Por isso, eu me empolero desajeitadamente ao pé da cama ao seu lado. Oi, reverendo Martin. Nenhuma resposta. Mas afinal, o que eu esperava? O senhor provavelmente não se lembra de mim. Sou Ed Adams. Minha mãe vem visitá-lo toda semana, apesar de tudo. Silêncio. Exceto pelo som baixo e ofegante de sua respiração. Nem mesmo o tic-tac de um relógio. Nada para marcar a passagem das horas. Mas talvez isso seja a última coisa que queiram em um lugar assim. Ser lembrado da lentidão com a qual o tempo se arrasta. Olho para baixo, desviando o olhar fixo do reverendo. Por mais que eu seja um homem adulto, esse olhar ainda me deixa assustado e desconfortável. Eu era só uma criança quando o senhor me viu pela última vez. Tinha 12 anos. Era amigo da Nick. O senhor se lembra dela? Da sua filha? Faço uma pausa. Pergunta idiota. Tenho certeza de que lembra. Em algum lugar, aí dentro. Faço outra pausa. Eu não tinha intenção de dizer nada, mas agora que eu estou aqui, acho que na verdade quero falar. Meu pai, ele teve alguns problemas mentais, não como os do senhor. O problema dele era que tudo lhe escapava, como um vazamento. Ele não se apegava a nada, lembranças, palavras, a ele mesmo, afinal. Acho que com o senhor acontece o oposto. Está tudo trancado em algum lugar, no fundo, mas ainda está aí. Ou então tudo foi simplesmente apagado, destruído para sempre. Mas não acredito nisso. Nossos pensamentos, nossas lembranças têm que ir para algum lugar. As lembranças do meu pai podem ter lhe escapado, mas minha mãe e eu tentamos recolher o que pudemos, para lembrar no lugar dele, para manter os momentos mais preciosos em nossas mentes. Só que, à medida que envelheço, estou achando a recuperação mais difícil. Eventos, coisas que alguém disse, o que vestiam, a sua aparência, tudo isso está ficando mais indistinto. O passado está desaparecendo como uma fonte antiga, e por mais que eu tente, não há nada que eu possa fazer para impedir. Olho de volta para o reverendo e quase caio da cama. Ele está olhando diretamente para mim, os olhos cinza lúcidos e severos. Seus lábios se movem e um sussurro discreto escapa. Confesse. Meu couro cabeludo se arrepia. O quê? Ele agarra meu braço de repente. Para um homem que passou os últimos 30 anos incapaz de ir ao banheiro sozinho, seu aperto é surpreendentemente forte. Confesse. Confessar o quê? Eu não... Antes que possa dizer qualquer outra coisa, eu me viro ao ouvir uma batida à porta. O reverendo solta meu braço. Uma enfermeira enfia a cabeça pelo vão da porta. É diferente da anterior e magra e loura, com uma expressão amável. Oi. Ela sorri. Só queria conferir se está tudo bem por aqui. O sorriso vacila. Está tudo bem, não está? Tento me recompor. A última coisa que quero é que alguém dispare o alarme de pânico e eu seja expulso. Sim, só estávamos... Bem, eu estava conversando. A enfermeira sorri. Sempre digo que as pessoas devem conversar com os internos. Faz bem para eles, pode parecer que não estão ouvindo, mas eles entendem mais do que você imagina. Força um sorriso. Eu sei. Meu pai tinha Alzheimer. Muitas vezes ele respondia a coisas que eu achava que não tinha escutado. Ela sente com compaixão. Não compreendemos muitas doenças mentais, mas ainda há pessoas aí dentro, independentemente do que tenha acontecido com isso aqui. Ela dá um tapinha na cabeça. O coração continua o mesmo. Olho para o reverendo. Seus olhos voltaram a ficar vidrados. Confesse. Talvez você tenha razão. Vamos tomar chá na sala comunitária, diz ela mais alegre. Gostaria de trazer o reverendo? Sim, claro. Qualquer coisa para sair daqui. Pego a cadeira de rodas e o empurro porta fora, avançamos pelo corredor. Nunca vi você por aqui, comenta a enfermeira. Geralmente é minha mãe que vem. Ah, Mariane? É. Ela está bem? Está gripada. Ah, poxa, bem, espero que melhore logo. Ela abre a porta da sala comunitária, a que a minha mãe e eu visitamos,
e empurro o reverendo para dentro. Decido jogar verde. Minha mãe disse que a filha dele tem visitado. A enfermeira fica pensativa. Na verdade, sim. Recentemente vi uma garota com ele. Magra, cabelo preto? Não, começo a dizer. Nick é... Então me detenho. Mentalmente dou um tapa na testa. Claro, Nick não esteve aqui, seja lá o que uma garota esperta tem escrito no livro de visitantes. O reverendo tem outra filha, Chloe. Chloe anda visitando o pai. Desculpe, corrijo. Sim, ela mesma. A enfermeira sente. Eu não sabia que ela era da família. Bem, preciso servir o chá. Claro. Ela se afasta e alguma coisa se encaixa, onde Chloe ia quando não estava trabalhando. A visita da semana passada, no mesmo dia em que voltou bêbada, chorando, fazendo aqueles comentários estranhos sobre família. Mas por quê? Mais pesquisas? Revisitando o próprio passado? O que ela estaria tramando? Empurro o reverendo e o posiciono diante da televisão onde está passando um episódio antigo de Diagnosis Murder. Meu Deus, quem não está louco antes de vir para cá provavelmente vai pirar vendo Dick Van Dyke e sua família todo dia. Até que outra coisa chama minha atenção. Além da televisão e dos internos refastelados em cadeiras de espaldar alto, há alguém frágil sentado do lado de fora das portas francesas. Está envolto em um casaco grosso de pele, com um turbante roxo precariamente colocado na cabeça e mechas de cabelo branco enfiadas por baixo. A senhora do jardim, a que me contou um segredo. Mas isso faz quase 30 anos. Não acredito que ela ainda esteja viva. Acho que é possível que tivesse só 60 anos naquela época. Mas isso deixaria perto dos 90 agora. Curioso, sigo em frente e abro as portas duplas. O ar está fresco, mas o sol confere um calor discreto. Olá! A senhora do jardim se vira, seus olhos são leitosos e enevoados por cataratas. Ferdinand? Não, meu nome é Ed. Vim aqui uma vez há muito tempo com a minha mãe. Ela se inclina para frente e estreita os olhos em minha direção. Seus olhos desaparecem em um emaranhado de rugas marrons, feito um pergaminho velho e enrugado. Eu me lembro de você, o menino, o ladrão. Penso em negar, mas para quê? Isso mesmo, digo. Você devolveu? Devolvi. Bom, menino. Posso me sentar? Aponto para o único outro lugar disponível. Ela hesita e concorda com a cabeça. Mas só por um instante. Daqui a pouco Ferdinand chega. Claro. Eu me sento. Você veio vê-lo? Diz ela. Ferdinand? Não. Ela balança a cabeça com desdém. O reverendo. Olho para onde ele está sentado, curvado na cadeira de rodas. Confesse. Sim. A senhora me falou que ele engana todo mundo. O que quis dizer com isso? Pernas. Como assim? Ela se inclina para frente e aperta minha coxa com a mão branca e ossuda. Estremeço. Geralmente não gosto de ser tocado sem consentimento, e hoje com certeza não é exceção. Gosto de um homem com belas pernas, diz ela. Ferdinand tem belas pernas, pernas fortes. Entendo. Não entendo, mas parece mais fácil concordar. O que isso tem a ver com o reverendo? O reverendo? O rosto dela fica sombrio novamente. A atenção se dispersa. Quase consigo ver sua mente indo do presente ao passado. Ela solta minha perna e me encara. Quem é você? O que está fazendo no lugar de Ferdinand? Desculpe. Eu me levanto. Minha perna dói um pouco por causa do aperto dela. Vá buscar Ferdinand. Ele está atrasado. Estou indo. Foi bom vê-lo outra vez. Ela faz um gesto de desdém. Entro pelas portas francesas. A mesma enfermeira que me atendeu está ali perto, enxugando a boca de alguém. Ela ergue os olhos. Não sabia que você conhecia Penny, diz ela. Nos conhecemos aqui quando vim com a minha mãe anos atrás. Estou surpreso que ela ainda esteja aqui. 98 anos e cada vez mais fortes. Pernas fortes. E ainda esperando por Ferdinand? Ah, sim. Acho que isso é que é amor de verdade. Esperar o noivo durante todos esses anos. Bem, seria. A enfermeira se empertiga e me lança outro sorriso brilhante. Só que, aparentemente, o noivo falecido dela se chamava Alfred. Volto depressa para casa. Eu poderia ter ido de carro ao Santa Madalena, mas o lugar fica a meia hora a pé da cidade e eu queria clarear meus pensamentos. Contudo, para ser sincero, não está funcionando. Palavras e frases continuam flutuando na minha cabeça, feito confetes em um globo de neve. Confesse. Pernas fortes. O noivo falecido dela se chamava Alfred. Há alguma coisa ali, quase visível através do turbilhão,
mas não consigo clarear meus pensamentos tumultuados para enxergar. Ergo o colarinho do casaco. O sol se foi e nuvens cinzentas surgiram no lugar. O crepúsculo está à espreita, uma sombra escura atrás do ombro do dia. Por mais que seja familiar, há algo estranho nas redondezas, como se eu fosse estrangeiro no meu próprio mundo, como se durante todo esse tempo eu visse as coisas da maneira errada, não olhasse adequadamente. Tudo parece mais nítido, sólido. Tenho a impressão de que, se eu estendesse a mão para tocar uma folha de árvore, ela passaria direto pelos meus dedos. Passo por um grande condomínio de que já demarcou o limite do bosque. Percebo que estou olhando constantemente para trás, estremecendo com cada rajada de vento. As únicas pessoas que vejo são um homem passeando com um labrador relutante e uma jovem mãe empurrando o carrinho de bebê até o ponto de ônibus. Mas isso não é bem verdade. Algumas vezes tenho a impressão de ver alguém ou algo escondido nas sombras que avançam às minhas costas. Um relance de pele de marfim, a borda de um chapéu preto e o brilho claro de cabelos brancos se demorando por uma fração de segundos no canto do olho. Chego em casa tenso e sem fôlego, encharcado de suor apesar do frio. Coloco a mão pegajosa na maçaneta da porta. Ainda preciso chamar um chaveiro para trocar as fechaduras. Mas primeiro, quero muito uma bebida. Mais do que isso, preciso de uma bebida. De várias. Sigo pelo corredor e paro. Acho que ouvi um barulho, mas poderia ter sido o vento ou a casa se acomodando. Ainda assim, olho ao redor. Há algo errado. Alguma coisa na casa está diferente. Um cheiro. Um vago aroma de baunilha. Feminino. Fora de lugar. E a porta da cozinha está entreaberta. Não fechei a porta antes de sair? Chloe! Grito. Silêncio retumbante. É claro. Que idiotice. É só porque eu estou nervoso. Mais tenso que as cordas de um Stradivarius. Jogo as chaves na mesa. Depois, quase bato a cabeça no teto quando uma voz lacônica grita da cozinha. Já era a hora. 2016. Seu cabelo está solto, caindo nos ombros. Ela o tingiu de louro. Não combinou. Está usando calças jeans, tênis Converse e uma camiseta velha dos Foo Fighters. Seu rosto está sem a pesada maquiagem preta ao redor dos olhos. Não parece Chloe. Não a minha Chloe. Mas de repente me dou conta de que ela nunca foi minha. Visual novo? Pergunto. Eu queria dar uma mudada. Acho que eu preferia antes. Eu sei, desculpe. Não precisa se desculpar. Não quis magoar você. Não estou magoado. Estou puto. Ed, para com isso. Me dá um bom motivo para não ligar para a polícia agora mesmo. Por que não fiz nada de errado? Perseguição, ameaças por carta e o assassinato? Assassinato? Você seguiu Mickey naquela noite e o empurrou no rio. Meu Deus, Ed, ela balança a cabeça. Por que eu mataria Mickey? Responda você. Essa é a parte em que admito tudo, como acontece naqueles thrillers ruins? Achei que você tivesse voltado para isso. Ela ergue a sobrancelha. Na verdade, deixei uma garrafa de gin na geladeira. Fique à vontade para levá-la. Ela vai até lá e pega a garrafa de Bombay Sap Hyde. Quer? Que pergunta idiota! Ela serve 2 doses caprichadas, senta-se à minha frente e ergue o copo. Saúde! Aqui estamos brindando? Confissões? Confesse. Tomo um grande gole e lembro que não gosto muito de gin, mas no momento até uma garrafa de álcool puro cairia bem. Certo, você começa. Por que veio morar comigo? Talvez eu tenha uma queda por homens mais velhos. Em outros tempos isso teria feito um velho muito feliz. E agora? Eu gostaria da verdade. Está bem. Há pouco mais de 1 ano seu amigo Mickey entrou em contato comigo. Mickey. Não era a resposta que eu esperava. Por quê? E como ele te encontrou? Ele não me encontrou. Encontrou minha mãe. Achei que a sua mãe tivesse morrido. Não. Isso foi o que eu disse para Nick. Outra mentira. Impressionante. Mas bem que ela poderia estar morta. Não era exatamente uma boa mãe. Passei metade da adolescência aos cuidados de assistentes sociais. Pensei que Hannah tivesse encontrado Deus. Bem, mas depois ela encontrou a bebida, a maconha e qualquer cara que lhe pagasse vodka e cocaína. Sinto muito. Não precisa. De qualquer forma, não demorou muito para ela dizer a Mickey quem era o meu pai verdadeiro. E por muito me refiro à meia garrafa de Smirnoff. Então Mickey encontrou você. Isso. Você sabia do seu pai? Ela assente. Minha mãe me contou há alguns anos, quando estava bêbada. Não dei a mínima.
O cara foi só um doador de esperma, um acidente biológico, mas acho que a visita de Mickey despertou meu interesse. Além disso, ele me fez uma proposta. Se eu o ajudasse com a pesquisa para o livro que estava escrevendo, ele me daria parte do dinheiro. Tenho uma deprimente sensação de déjà vu. Bem a cara dele. Pois é, mas ao contrário de você, insisti para receber um adiantamento. Sorriu com tristeza. Claro. Olha só, não me sinto bem com o que fiz, mas me convenci de que também estava fazendo isso por mim, para descobrir sobre a minha família, sobre o meu passado. E o dinheiro não cairia mal, não é? Ela faz uma careta. O que você quer que eu diga, Ed? Quero que ela não diga nada do que está dizendo. Quero que tudo isso não passe de um pesadelo terrível, mas a realidade é sempre mais difícil e cruel. Basicamente, Mickey pagou para você espionar Nick e a mim. Por quê? Ele disse que talvez vocês se abrissem mais, seria um bom histórico. Histórico. Acho que é isso que sempre fomos para Mickey. Não éramos amigos, só malditos históricos. Então Nick descobriu o que você estava fazendo e a expulsou? Basicamente. Mas ela já vinha planejando se mudar, já arranjaram um trabalho em Andbury. E eu tinha um quarto vazio no momento perfeito. Perfeito demais, é claro. E eu me perguntava por que o rapaz que estava prestes a se mudar, um estudante de medicina muito nervosinho, de repente desistiu e quis o depósito de volta. Mas agora posso arriscar um palpite. O que aconteceu com meu outro inquilino? Pergunto para ela. Ela passa o dedo na borda do copo. Deve ter saído para beber com uma garota que disse que você era um tremendo tarado que tinha uma queda por estudantes de medicina e que, portanto, ele deveria trancar a porta do quarto à noite. Que absurdo! Na verdade, fiz um favor para você. Ele era meio babaca. Balanço a cabeça. Não há ninguém mais idiota do que um velho idiota, exceto, talvez, um idiota de meia-idade. Pego a garrafa de gin e encho o copo. Depois engulo metade de uma vez. E as cartas? Não fui eu. Então quem foi? Antes que ela possa falar qualquer coisa, respondo a minha própria pergunta. Foi Mickey, não foi? Bingo! Você ganhou o nosso grande prêmio. Claro, mexendo no passado, deixando a gente com medo, é a cara dele, mas acho que o tiro acabou saindo pela culatra. Você não o matou? Claro que não, meu Deus, Ed! Você realmente acha que eu mataria alguém? Ela fez uma pausa. Mas você tem razão. Fui atrás dele naquela noite. Subitamente, algo no fundo da minha mente começou a fazer sentido. Você pegou meu casaco? Estava frio. Peguei quando estava de saída. Por quê? Ah, fica melhor em mim. Quer dizer, por que você o seguiu? Sei que provavelmente você não vai acreditar em mim, mas eu estava cansada de mentir. Ouvi um pouco da conversa fiada que ele contou para você e fiquei com raiva. Por isso fui atrás dele, para dizer que para mim bastava. E o que aconteceu? Ele riu da minha cara. Disse que eu era sua amante e que ele não via a hora de incluir isso no livro para dar uma graça. O bom e velho Mickey. Dei um tapa na cara dele, continuou Chloe. Talvez mais forte do que eu pretendia. Escorreu sangue do nariz dele, que me xingou e cambaleou para trás. Na direção do rio? Não sei, não fiquei para ver, mas não o empurrei. E o meu casaco? Pergunto. Estava sujo com o sangue de Mickey. Eu não podia pendurá-lo, por isso enfiei no fundo do seu guarda-roupa. Valeu. Achei que você não sentiria falta e pensei em limpá-lo quando as coisas acalmassem. Até agora, tudo muito convincente. Não estou aqui para convencer você, Ed. Acredite no que quiser. Acredito nela. Claro que ainda deixa em aberto a questão do que aconteceu com Mickey. Por que você foi embora? Pergunto. Uma amiga da loja viu você entrar e ouviu que você estava procurando por mim. Eles me ligaram. Achei que se você descobrisse sobre Nick, descobriria que eu estava mentindo e não consegui encarar você, não naquele momento. Olho para minha bebida. Então você só estava fugindo. Eu voltei. Por causa do gin. Não só por causa do gin. Chloe pega minha mão. Suas unhas estão pretas com o esmalte descascado. Nem tudo era mentira, Ed. Você é meu amigo. Naquela noite, quando fiquei bêbada, eu quis contar toda a verdade. Eu queria afastar minha mão, mas na verdade não sou tão orgulhoso assim. Deixei seus dedos pálidos e frios descansarem sobre os meus por um instante antes que ela os retirasse e enfiasse a mão no bolso. Olha, sei que não posso consertar tudo, mas achei que isso poderia ajudar. Ela coloca um caderno preto na mesa. O que é? O caderno de Mickey.
Como você conseguiu isso? Roubei do bolso do casaco dele quando esteve aqui naquela noite. Você não está me convencendo da sua honestidade. Eu nunca disse que era honesta. Só disse que nem tudo era mentira. O que tem nele? Ela dá de ombros. Não li muito. Não fazia sentido para mim, mas talvez faça para você. Folhei algumas páginas. Os garranchos de Mickey são tão ilegíveis quanto os meus. As frases sequer são coerentes. Parecem mais anotações, pensamentos, nomes, o meu inclusive. Fecho o caderno. Pode ser alguma coisa ou nada, mas prefiro conferir depois, sozinho. Valeu, digo. De nada. Há mais uma coisa que preciso saber. Por que você visitou seu pai? Também foi para o livro de Mickey? Ela me encara surpresa. Também andou investigando? Um pouco. Não tem nada a ver com Mickey. Fui por conta própria, mas foi inútil, claro. Ele não faz a menor ideia de quem eu sou. Talvez seja melhor assim, não é? Ela se levanta e pega a mochila no chão. Há uma barraca amarrada no topo. O dinheiro do Mickey não paga um hotel 5 estrelas? Nem um baratinho. Ela me olha com frieza. Se quer mesmo saber, vou usar o dinheiro para pagar um curso na faculdade ano que vem. Ela coloca a mochila nas costas. Com todo aquele peso, Chloe parece muito magra e frágil. Apesar de tudo, digo: você vai ficar bem, não é? Algumas noites acampando no bosque não vão me fazer mal. No bosque? Você está falando sério? Não dá para ficar em um hotel ou algo assim? Ela me encara. Está tudo bem, não é a primeira vez que faço isso. Mas não é seguro. Por causa do lobo mau ou da bruxa e sua casa de doces? Tudo bem, pode debochar de mim. É o que faço. Ela se aproxima da porta. Até mais, Ed. Eu deveria ter dito alguma coisa. Nem sonhando, até nunca mais, nunca se sabe, qualquer coisa. Algo apropriado para terminar nosso relacionamento. Mas não digo e o momento passa, caindo no grande abismo para se juntar a todos os outros momentos perdidos. Os deveria, poderia e se ao menos, que formam o grande buraco negro no centro da minha vida. A porta da frente bate. Ergo o copo e percebo que está vazio. A garrafa de gin também. Eu me levanto, pego uma garrafa de bourbon e me sirvo de uma dose caprichada. Depois me sento e abro novamente o caderno. Quero só dar uma olhadinha. Contudo, 4 doses caprichadas depois, eu ainda estou lendo. Justiça seja feita, Chloe estava certa. Muita coisa não faz sentido. Ideias aleatórias, fluxos de pensamentos, muito ressentimento sem sentido. Além disso, a ortografia de Mickey era ainda pior que sua caligrafia. Mesmo assim, continuo voltando a uma página quase no fim. Quem queria matar Elisa? O homem de giz? Ninguém. Quem queria machucar o reverendo Martin? Todo mundo. Suspeitos. O pai de Ed, a mãe de Ed, Nick, Hannah Thomas, grávida do bebê de Martin, o pai de Hannah, Hannah, reverendo Martin, Elisa, Sr. Halloran, ligação. Ninguém queria machucar Elisa. Importante. Cabelo. Sinto um comichão no fundo do cérebro, mas não consigo alcançá-la para poder aliviar a coceira. Por fim, fecho o caderno e o afasto. É tarde e estou bêbado. Ninguém nunca encontrou respostas no fundo de uma garrafa. Obviamente, não é para isso que elas servem. A ideia é chegar ao fundo da garrafa para esquecer as perguntas. Apago a luz e começo a me arrastar até o andar de cima. Então reconsidero e cambaleio de volta até a cozinha. Pego o caderno de Mickey e o levo comigo. Uso o banheiro, deixo o caderno na mesa de cabeceira e desabo na cama. Espero que o bourbon me faça desmaiar antes que eu caia no sono. É uma diferença importante. O sono alcoólico é diferente. É inconsciência total e um copo com gelo. No sono de verdade, você deriva e sonha, e às vezes acorda. Meus olhos se abrem de repente. Nenhum despertar gradual através das camadas de sono. Meu coração está disparado, meu corpo está coberto por uma camada reluzente de suor e sinto como se meus olhos estivessem saltando das órbitas. Algo me despertou. Não, corrigindo. Algo me arrastou para a vigília. Olho ao redor do quarto, vazio. Só que no escuro nenhum quarto está realmente vazio. Sombras espreitam nos cantos e se juntam no chão, pairando, mudando de lugar às vezes. Mas não foi isso que me acordou. Foi a sensação de que segundos antes havia alguém sentado na minha cama. Eu me levanto. A porta do quarto está escancarada. Sei que a fechei ao ir para a cama. O corredor mais além está iluminado por um feixe claro de luar que entra pela janela do patamar da escada. Lua cheia essa noite, pelo visto. Apropriado.
Jogo as pernas para fora da cama, mesmo que a minúscula parte racional do meu cérebro, a que ainda existe até quando estou sonhando, esteja me dizendo que essa é uma ideia muito ruim, uma das piores que já tive. Preciso acordar, nesse instante, mas não consigo. Não desse sonho. Alguns sonhos, como certas coisas na vida, têm que seguir seu rumo. E mesmo que eu acordasse, o sonho voltaria. É o que sempre acontece com esse tipo de sonho, até que se alcance o âmago e corte suas raízes podres. Calço os chinelos, visto o roupão e amarro com firmeza ao redor da cintura e vou até o patamar da escada. Olho para baixo. A terra no chão e algo mais. Folhas. Eu me apresso. Descendo a escada rangente, atravesso o corredor, entrando na cozinha. A porta dos fundos está aberta. Uma lufada de ar frio acaricia meu tornozelo nu enquanto a escuridão lá fora acena com dedos gelados. Através do vão, não sinto o frescor do ar da noite, mas um aroma diferente. Uma deterioração úmida e fétida. Instintivamente, tapo o nariz e a boca com a mão. Ao fazer isso, olho para baixo. No chão escuro de ladrilho da cozinha, vejo um homem de giz com um braço palito apontando para a porta. Claro, um homem de giz indicando o caminho, assim como antes. Espero um instante e, lançando um último olhar pesaroso para os confortos familiares da cozinha, saio pela porta dos fundos. Não estou na entrada da garagem. Como costuma acontecer, o sonho saltou para outro lugar, o bosque. As sombras farfalham e murmuram ao meu redor. As árvores gemem e rangem, os galhos oscilam de um lado para o outro, feito insones atormentados por terrores noturnos. Seguro uma lanterna que não me lembro de ter pegado. Ilumino ao redor e noto um movimento em meio à vegetação mais adiante. Avanço, tentando ignorar as batidas frenéticas do meu coração, concentrado em meus pés, que estalam e rangem no terreno irregular. Não sei quão longe vou. Parece ter passado bastante tempo, mas provavelmente foram só alguns segundos. Sinto que devo estar perto. Mas perto de quê? Paro. De repente, a mata se abre. Estou em uma pequena clareira. Uma que reconheço. A mesma de tantos anos atrás. Uso a lanterna para iluminar ao redor. O lugar está vazio, exceto por pequenas pilhas de folhas. Não folhas quebradiças em tons de laranja e marrom como antes. Já estão mortas, enroladas, podres e acinzentadas, e com uma nova sensação de horror, percebo que estão se movendo. Cada montinho está se movendo, inquieto. Ed! Não é mais a voz de Sean Cooper, nem a do Sr. Halloran. Tem uma companhia diferente essa noite. Companhia feminina. A primeira pilha de folhas explode e a mão pálida de alguém agarra o ar como um animal noturno saindo da hibernação. Contém um grito. De outra pilha, um pé emerge e salta para fora, unhas pintadas de cor-de-rosa, dedos se flexionando. Um toco de perna ensanguentada avança e, por fim, a pilha maior eclode e um tórax magro e bronzeado rola para fora e começa a se arrastar pelo chão, feito uma hedionda lagarta humana. Mas ainda falta uma peça. Olho fixamente ao redor enquanto a mão avança na ponta dos dedos em direção à pilha de folhas mais distante. O membro desaparece ali embaixo e, de forma quase majestosa, ela se ergue do monte de folhas podres, cabelo caindo no rosto parcialmente dilacerado, carregada nas costas da própria mão amputada. Mas ele decepou o braço dela, resmunga minha mente, embora esse detalhe não importe no cenário grotesco. Minha bexiga, cheia de bourbon, perde a classe e a força e o xixi quente escorre pela perna do pijama. Mal percebo. Só vejo sua cabeça avançando na minha direção pelo chão do bosque, o rosto ainda coberto por uma cortina de cabelos sedosos. Cambaleio para trás. Meus pés se enroscam na raiz de uma árvore e caio pesadamente de bunda no chão. Seus dedos apertam meu tornozelo. Quero gritar, mas minhas cordas vocais estão paralisadas. O híbrido mão-cabeça sobe delicadamente pela minha perna, desviando da virilha molhada e descansa por um momento na minha barriga. Estou além do medo, além da repulsa e possivelmente muito além da sanidade. Ed! Sussurra ela. Ed! Sua mão rasteja pelo meu peito. Ela começa a erguer a cabeça, prendo a respiração, esperando que os olhos acusadores se fixem em mim. Confesse, penso. Confesse. Sinto muito. Sinto muito. Seus dedos acariciam meu queixo e meus lábios. Então percebo algo. As unhas estão pintadas de preto. Isso não está certo. Isso não é... Ela joga o cabelo recém-alourado para trás, tingido de vermelho pelo sangue do pescoço cortado. E entendo meu erro.
Acordo em um emaranhado de lençóis no chão ao lado da cama. Meu cóccix está dolorido. Fico deitado, ofegante, deixando a realidade inundar meus sentidos. Mas não está funcionando. A proximidade do sonho continua pairando sobre mim. Ainda vejo o rosto dela. Ainda sinto seus dedos tocando meus lábios. Levo a mão ao cabelo, onde tiro um pedaço de graveto. Olho para os pés. As bainhas do meu pijama e as solas dos chinelos estão cobertos de terra e folhas esmagadas. Sinto o cheiro ácido de xixi e engulo em seco. Há mais alguma coisa e preciso agarrá-la depressa antes que escape outra vez como a horrível cabeça-aranha do meu sonho. Eu me forço a erguer o corpo e me debruço na cama. Ligo o abajur da cabeceira e pego o caderno de Mickey na mesa. Eu o folheio com pressa até chegar à última página. Observo as anotações de Mickey e de repente algo surge com absurda clareza na minha mente. Quase escuto o barulho da lâmpada se acendendo. É igual a quando olhamos fixamente para uma daquelas imagens de ilusão de ótica e por mais que tentemos, só conseguimos ver uma série de pontos ou de linhas distorcidas. Então nos mexemos apenas 1 milímetro e subitamente vemos a imagem oculta, com a mesma clareza de tudo. E assim que a vemos, nos perguntamos como não tínhamos visto aquilo. É incrivelmente óbvio. Eu estava enxergando tudo errado. Todo mundo estava enxergando tudo errado. Talvez porque nunca tenham encontrado a última peça do quebra-cabeça. Talvez porque todas as fotos de Elisa nos jornais, nas reportagens, a mostrassem antes do acidente. Aquela imagem, aquela foto se tornou Elisa, a garota do bosque. Mas não era a imagem real. Não era a garota que tivera a beleza tão cruelmente arrebatada. Não era a garota que o Sr. Halloran e eu havíamos tentado salvar. E o mais importante, não era a Elisa que recentemente decidira mudar o visual, que tingir o cabelo, que ao longe nem ao menos se parecia com Elisa. Ninguém queria machucar Elisa. Importante, cabelo. 1986 a 1990. Com uns 9 ou 10 anos, eu era muito fã de Doctor Who. Quando fiz 12, o seriado desandou. Na verdade, na minha sincera opinião de 12 anos, tudo começou a ir por água abaixo quando Peter Davison se regenerou em Colin Baker, que nunca foi tão legal assim com aquele terno colorido idiota e gravata de bolinhas. De qualquer modo, até então eu amara cada episódio, especialmente os com os Daleks e os em que eles deixavam o final em aberto. Um gancho, como chamavam. O problema é que o gancho era sempre melhor do que a solução pela qual você havia esperado ansiosamente a semana inteira. O primeiro episódio costumava deixar o doutor em um grande perigo, cercado por uma horda de Daleks prestes a exterminá-lo ou em uma espaçonave prestes a explodir, ou confrontado com algum monstro enorme do qual não havia escapatória. Mas ele sempre escapava, e isso geralmente envolvia o que Gavi Gordo chamaria de uma pilha de merda fedorenta, uma escotilha de fuga secreta ou um resgate repentino pela UNIT, ou algo incrível que o doutor fazia com a sua chave de fenda sônica. Embora eu ainda adorasse assistir a segunda parte, sempre ficava um pouco decepcionado, como se de algum modo eu tivesse sido enganado. Na vida real, não há truques. Não escapamos de um destino terrível porque nossa chave de fenda sônica opera na mesma frequência que o botão de autodestruição dos Cybermen. Não funciona assim. No entanto, durante um tempo, depois de ficar sabendo que o Sr. Halloran tinha morrido, eu queria um truque. Queria que o Sr. Halloran não tivesse morrido, que ele aparecesse e dissesse a todos: na verdade, eu ainda estou vivo, não fiz aquilo. O que realmente aconteceu foi... Suponho que, mesmo que tivéssemos um desfecho, não seria o final certo. Não seria um bom final. Seria um anticlímax. Ia parecer que faltava algo. E algumas coisas me incomodavam. Acho que, em se tratando de Doctor Who, poderíamos chamá-las de furos na trama, coisas que os autores esperavam que o espectador não notasse, mas que ele notou, mesmo aos 12 anos. Na verdade, principalmente aos 12 anos, prestamos muita atenção para não sermos enganados quando temos 12 anos. Quer dizer, no fim todo mundo falou que o Sr. Halloran era maluco, como se isso explicasse as coisas, mas mesmo que ele fosse louco ou um lagarto de 2 metros de altura em Doctor Who, ainda era necessário um motivo para fazer tudo aquilo. Quando eu disse isso para os outros, para Gavi Gordo e Ropo, porque apesar de todo aquele negócio de termos encontrado o corpo juntos, não nos aproximamos mais de Mickey e também não passamos muito tempo uns com os outros. Gavi Gordo apenas me lançou um olhar exasperado, girou o dedo ao lado da cabeça e disse: ele fez isso porque era maluco, meu caro, doido de pedra, lunático, demente, totalmente pirado.
Hope não falava muito sobre o assunto, a não ser uma vez, quando Gavi gordo perdeu a paciência e quase transformou aquilo em uma discussão. Então, acrescentou com calma. Talvez tivesse os motivos dele, mas não entendemos esses motivos porque não somos ele. Suponho que por baixo de tudo isso ainda houvesse um sentimento de culpa, por minha participação naquilo, especialmente por causa do anel idiota. Se eu não tivesse deixado o anel lá naquele dia, será que todo mundo ainda acharia que o Sr. Halloran era culpado? Bom, provavelmente sim, afinal ele se matou. Mas talvez sem o anel não o culpassem tão rápido pelo assassinato de Elisa. Talvez não tivessem encerrado o caso tão depressa. Talvez tivessem continuado a procurar mais provas, a arma do crime, a cabeça. Nunca consegui respostas satisfatórias para essas perguntas, essas dúvidas. Por isso, acabei deixando-as de lado, junto com as coisas da infância. Mas não tenho certeza se realmente deixamos essas coisas de lado. O tempo passou e os acontecimentos daquele verão começaram a esmaecer em nossa memória. Fizemos 14, 15, 16 anos. Provas, hormônios e garotas ocuparam nossos pensamentos. Àquela altura, eu tinha outras coisas em mente. Meu pai começou a ficar doente. A vida passou a se acomodar na rotina com a qual eu me tornaria miseravelmente familiarizado durante vários anos. Durante o dia, estudar. Depois, trabalhar. À noite, lidar com a mente cada vez mais deteriorada do meu pai e com a frustração desamparada da minha mãe. Isso se tornou meu padrão. Gavi gordo começou a sair com uma garota bonita e ligeiramente gorda chamada Cheryl, e ele passou a perder peso. Aos poucos, no início. Comia menos e andava mais de bicicleta. Entrou para um clube de corrida e, embora a princípio eu tenha tratado aquilo como uma grande piada, logo estava correndo cada vez mais depressa e continuou perdendo peso. Era como se estivesse se livrando do seu antigo eu. E acho que conseguiu. Com o peso, perdeu também o comportamento bizarro, as tiradas constantes. Em vez disso, surgiu uma nova seriedade, um toque de rigidez. Ele brincava menos e estudava mais, e quando não estudava, estava com Cheryl. Assim como Mickey fizera antes dele, começou a se afastar. Sobramos apenas Hope e eu. Tive algumas namoradas, mas nada muito sério. E algumas paixões impossíveis, incluindo uma professora de inglês muito brava, de cabelos escuros e olhos verdes incríveis. A senhora Barford. Hope nunca pareceu muito interessado em namoradas, até conhecer uma garota chamada Lucy. A que o trairia com Mickey e provocaria briga na festa a que não fui. Hope se apaixonou, de verdade. Quando mais jovem, nunca entendi. Quer dizer, ela era bonitinha, mas nada especial. Chegava a ter cara de ratinha, cabelos castanho liso, óculos, também se vestia de um jeito bastante esquisito. Saias compridas com franjas, botas grandes, camisetas desbotadas e toda aquela merda hippie. Não andava muito na moda. Só depois de um tempo percebi quem ela me lembrava. A mãe de Hope. De qualquer modo, eles combinavam e pareciam se dar bem. Gostavam das mesmas coisas, apesar de eu achar que todo mundo ceda um pouco nos relacionamentos e fingia gostar de coisas das quais não gostava para agradar o outro. Amigos fazem a mesma coisa. Eu não era muito fã de Lucy, mas fingi gostar dela para agradar a Hope. Naquela época, eu estava saindo com uma garota um ano mais nova chamada Andy. Tinha um cabelo desgrenhado com permanente e um corpo decente. Eu não estava apaixonado, mas gostava de Andy e ela era fácil. Não no mau sentido, ainda que, para ser justo, ela também não fosse difícil. Era fácil de lidar, complacente, tranquila, e com tudo o que estava acontecendo com meu pai, eu precisava daquilo. Tivemos alguns encontros junto com Hope e Lucy. Não posso dizer que Lucy e Andy tinham muito em comum, mas Andy era o tipo de garota afável que se esforçava para se dar bem com as pessoas, o que era bom, porque significava que eu não precisava fazer isso. Fomos ao cinema, ao pub, até que em um fim de semana Hope sugeriu algo diferente. Vamos à feira. Estávamos no pub quando ele disse isso, não no The Bull. De jeito nenhum, o pai de Gavi gordo nos deixaria pedir canecas de cerveja com cidra em seu estabelecimento. O pub em questão era o The Wheat Chef, do outro lado da cidade, onde o dono não nos conhecia e, para ser sincero, não teria se importado se soubesse que tínhamos só 16 anos. Era junho, portanto, nos sentamos do lado de fora, no jardim, que basicamente era um pequeno quintal de fundos mobiliado com algumas mesas e bancos bambus de madeira. Lucy e Andy reagiram com entusiasmo. Fiquei em silêncio. Eu não tinha voltado à feira desde o dia do terrível acidente. Não que eu evitasse feiras ou parques de diversões intencionalmente, somente não sentia vontade de visitá-los. Mas isso era mentira. Eu tinha medo.
Havia cancelado uma viagem para o Thorpe Park no verão anterior, alegando estar mal de estômago, o que de certa forma era verdade. Meu estômago se revirava sempre que eu considerava andar em algum brinquedo. Eu só pensava na garota do Twister deitada no chão, com a perna pendurada e o rosto encantador reduzido a cartilagem e ossos. — Ed? Chamou Andy apertando minha perna. — O que você acha? Vamos à feira amanhã? Um pouco embriagada, sussurrou em meu ouvido. — Deixe você me tocar no trem fantasma. Por mais tentadora que fosse a ideia, até o momento eu só tinha tocado Andy no ambiente nada excitante do meu quarto. Tive que forçar um sorriso. — Vamos? Parece ótimo. Não parecia, mas eu não queria dar uma de covarde, não na frente de Andy e por algum motivo não na frente de Lucy, que estava me olhando de um jeito estranho. Não gostei daquele olhar. Ela até parecia saber que eu estava mentindo. No dia da feira fazia calor, assim como antes, e Andy cumpriu sua palavra. Contudo, nem mesmo aquilo me deu o prazer que achei que sentiria, embora, ao sair do trem fantasma, eu estivesse com certa dificuldade para andar. Mas logo desanimei quando vi onde estávamos, bem na frente do Twister. De algum modo, não devo tê-lo notado. Talvez estivesse oculto pela multidão ou minha mente tivesse concentrada em outras coisas, como a minúscula minissaia de lycra de Andy e o que me aguardava, tentadoramente, alguns centímetros abaixo. Naquele instante eu estava paralisado, observando as gôndolas rodando. Bon Jovi vociferava nas caixas de som em algum lugar. Garotas gritavam de alegria enquanto os funcionários da feira giravam as gôndolas. — Grite se quiser ir mais rápido. — Oi? Hopo surgiu ao meu lado e notou para onde eu estava olhando. — Você está bem? Assenti, não querendo parecer um idiota na frente das garotas. — Estou bem, sim. — Vamos ao Twister agora? Sugeriu Lucy, entrelaçando o braço no de Hopo. Ela disse aquilo inocentemente, mas até hoje tenho certeza de que havia algo a mais por trás. Uma esperteza, uma astúcia. Ela sabia e estava gostando de me provocar. — Achei que fôssemos ao meteorito, respondi. — Podemos ir depois. Vamos, Ed. Vai ser divertido. Eu também odiava que ela me chamasse de Ed. Ed era meu apelido quando criança. Aos 16 anos, eu gostava que me chamassem de Ed. Acho o Twister chato, dei de ombros, mas se vocês quiserem ir em um brinquedo sem graça, por mim tudo bem. Ela sorriu. O que você acha, Andy? Eu sabia o que Andy diria, e Lucy também. Se é o que todo mundo quer, estou dentro. E por um instante, desejei que ela não estivesse. Desejei que ela tivesse opinião, que ela tivesse coragem, porque outra palavra para fácil é frouxa. Ótimo, Lucy sorriu. Vamos. Nós nos aproximamos do Twister e entramos na pequena fila. Meu coração estava disparado, minhas mãos úmidas. Achei que fosse vomitar. Nem sequer tinha começado o passeio e eu já não estava suportando as rotações indutoras de vômito. Os ocupantes anteriores saíram das gôndolas. Ajudei Andy a subir, tentando parecer cavalheiro, deixando-a ir na frente. Coloquei o pé na plataforma instável de madeira e de súbito parei. Algo me chamou a atenção, ou melhor, registrei brevemente alguma coisa com o canto do olho e foi o suficiente para me fazer virar. Uma pessoa alta e magra ao lado do trem fantasma, totalmente vestida de preto. Usava calças jeans preta apertada, camisa folgada e um chapéu de cowboy de abas largas. O homem estava de costas para mim, observando o trem fantasma, mas eu conseguia ver seu cabelo louro esbranquiçado descendo pelas costas. — Ainda está comigo, Ed? Loucura. Impossível. Não podia ser o Sr. Halloran. Não podia ser. Ele estava morto, falecido, enterrado. Mas afinal, Sean Cooper também estava. — Ed? Andy olhou para mim intrigada. — Você está bem? Eu... Olhei novamente para o trem fantasma. A pessoa havia se mexido. Vi uma sombra escura desaparecer ao dobrar a esquina. — Desculpe, mas preciso conferir uma coisa. Pulei do Twister. — Ed, você não pode simplesmente fugir. Andy olhou feio para mim. Isso era o mais perto de que ela chegava a parecer realmente brava. Automaticamente tive dúvida se nosso encontro no trem fantasma seria o último do qual eu desfrutaria durante algum tempo, mas naquele instante não importava. Eu precisava ir. Eu precisava saber. — Desculpe, murmurei outra vez. Voltei correndo pela feira, dobrei a esquina do trem fantasma a tempo de ver a pessoa desaparecer atrás das barracas de balões e de algodão doce. Acelerei o passo, trombando com gente no caminho, ouvindo exclamações e xingamentos. Não me importei. Não sei direito se acreditava que a aparição que eu estava seguindo era real, mas eu estava acostumado com fantasmas. Mesmo adolescente, eu ainda olhava pela janela do quarto à noite para verificar se Sean estava espreitando lá embaixo.
Eu continuava achando que qualquer mau cheiro pudesse antecipar um toque de mão apodrecida em meu rosto. Passei rapidamente pelos carrinhos bate-bate e pelo orbital, que antes era uma grande atração, mas com a chegada das montanhas russas e de brinquedos mais emocionantes, já ficara bastante sem graça. Eu estava me aproximando, então o homem parou. Também parei, espreitando atrás de uma barraca de cachorro-quente. Vi quando ele enfiou a mão no bolso e pegou um maço de cigarros. Foi quando eu percebi meu erro. Suas mãos não tinham dedos finos e pálidos, mas grossos e morenos, com unhas compridas e irregulares. A pessoa se virou. Olhei para o seu rosto abatido. Rugas tão profundas que pareciam talhadas à faca. Olhos azuis enterrados em meio às cicatrizes. Uma barba amarelada descendo pelo queixo, quase chegando ao peito. Não era o Sr. Halloran. Nem ao menos era um sujeito jovem, mas um velho, um cigano. Sua voz soava como cascalho jogado em um balde enferrujado. — O que você está olhando, filho? — Nada. Desculpe. Dei-lhe as costas e saí correndo dali o mais depressa que minha dignidade, ou o que lhe restava dela, permitia. Quando estava longe o bastante para ficar fora de vista, parei, tentando recuperar o fôlego e controlar as ondas de náuseas que ameaçavam me engolir. Balancei a cabeça e, em vez de vomitar, um riso saiu da minha boca. Não era o Sr. Halloran, não era o homem de giz, e sim um velho funcionário da feira, provavelmente calvo sobre o chapéu de cowboy. Louco, 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 como o anão de inverno de Sangue em Veneza, um filme que tínhamos visto ilicitamente na casa de Gavigordo alguns anos antes, só porque ouvíramos dizer que Donald Sutherland e Julie Christie de fato transaram na frente das câmeras. Na verdade, foi decepcionante, pois não dava para ver muito de Julie Christie, mas dava para ver bastante da bunda branca e magra de Sutherland. — O que está acontecendo, Ed? Ergui os olhos e vi Hopo correndo em minha direção, seguido pelas garotas. Eles deviam ter descido do Twister. Lucy parecia muito irritada. Tentei parar de rir e parecer normal. Achei que tinha visto ele, o Sr. Halloran, o homem de giz. — O quê? Você está brincando? Neguei com a cabeça. Mas não era ele. — Ué, claro que não, disse Hopo franzindo o senho. Ele morreu. Eu sei, eu só... Olhei para seus rostos preocupados e intrigados e balancei lentamente a cabeça. Eu sei, eu estava errado, idiota. Vamos, disse Hopo ainda preocupado. Vamos beber alguma coisa. Olhei para Andy, ela abriu um sorriso bobo para mim e estendeu a mão. Eu tinha sido perdoado. Muito facilmente, como sempre. Ainda assim, segurei a mão dela com gratidão. Depois ela perguntou: quem é o homem de giz? Terminamos um pouco depois disso. Acho que não tínhamos muito em comum. Não nos conhecíamos assim tão bem. Ou talvez eu já fosse um rapaz com história e bagagem e precisasse de uma pessoa especial com quem dividir o fardo. Talvez tenha sido por isso que fiquei resolutamente solteiro por tanto tempo. Não encontrei essa pessoa. Ainda não. Talvez nunca encontre. Ao sair da feira, me despedi de Andy com um beijo e caminhei penosamente de volta para casa, no calor do fim da tarde. As ruas estavam estranhamente desertas. Os moradores procuravam abrigo à sombra de jardins e quintais. Até mesmo o trânsito na rua era esporádico, pois ninguém queria suar por muito tempo dentro de uma grande lata de metal. Dobrei a esquina da minha rua, ainda bastante perturbado pelo incidente na feira. Acho que também me senti um pouco idiota. Eu me assustara com tanta facilidade, me convencera tão depressa de que poderia ser ele, idiota. Claro que não era, não podia ser. Mais um truque. Suspirei. Me arrastei pela entrada da garagem e abri a porta da frente. Meu pai estava na sala, sentado em sua poltrona preferida, olhando fixamente para a TV. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Mas minha mãe não chorava, não facilmente. Acho que nesse ponto puxei a ela. — O que houve? Perguntei. Ela enxugou os olhos, mas não se incomodou em me dizer que não era nada. Minha mãe também não mentia, ou ao menos era o que eu achava naquela época. — Seu pai, disse ela, como se pudesse ter sido outra coisa. Às vezes, eu ainda acho vergonhoso admitir isso. Eu odiava meu pai por estar doente, pelas coisas que aquilo levava a fazer e dizer, pelo seu olhar vago, perdido, pelo modo como a doença dele afetou a minha mãe e a mim. Na adolescência, o que você mais quer na vida é ser normal, e nada em relação à nossa vida com meu pai era normal. — O que ele fez agora? Perguntei, mal conseguindo esconder o desprezo. — Ele me esqueceu, respondeu minha mãe, e vi novas lágrimas brotarem em seus olhos. Levei o almoço para ele e por um instante ele me olhou como se eu fosse uma estranha. — Ah, mãe! Eu a puxei e a abracei o mais forte que consegui, como se pudesse espremer toda a dor para fora dela.
embora uma pequena parte de mim se perguntasse se às vezes esquecer não era um ato de bondade. Talvez o que matasse fosse lembrar. 2016. Nunca suponha, disse meu pai certa vez. Supor nos faz parecer idiotas. Quando eu encarei sem entender, ele prosseguiu. Está vendo essa cadeira? Você acha que ela ainda vai estar aqui, nesse mesmo lugar, amanhã de manhã? Vai. Então você está supondo. Acho que sim. Meu pai pegou a cadeira e a colocou em cima da mesa. A única maneira de ter certeza de que essa cadeira vai ficar exatamente onde está é colocando-a no chão. Mas isso é trapaça. Sua voz ficou mais séria. As pessoas sempre vão trapacear, Ed, e sempre vão mentir. Por isso é muito importante questionar tudo. Sempre tente enxergar além do óbvio. Assenti. Tudo bem. A porta da cozinha se abriu e minha mãe entrou. Olhou para a cadeira, depois para meu pai e para mim e balançou a cabeça. Não sei se quero saber. Nunca suponha, questione tudo, sempre enxergue além do óbvio. Supomos coisas porque é mais fácil, mais preguiçoso. Isso nos impede de pensar demais, geralmente sobre coisas que nos deixam desconfortáveis. Mas não pensar pode levar a mal-entendidos e, em alguns casos, a tragédias. Como a brincadeira imprudente de Gavigordo que terminou em morte só porque ele era um garoto que não pensou nas consequências. Como a minha mãe, que achou que contar para o meu pai sobre Hannah Thomas não poderia causar tanto mal porque supôs que o marido guardaria segredo. E como aquele menino que roubou um pequeno anel prateado e tentou devolvê-lo porque achou que estava fazendo a coisa certa. Mas, é claro, estava muito, muito errado. Supor também pode nos trair de outras maneiras. Pode nos impedir de ver as pessoas como elas de fato são e nos fazer perder de vista quem conhecemos. Supus que fora Nick quem visitara o pai no Santa Madalena, mas foi Chloe. Supus estar perseguindo o Sr. Halloran na feira, mas era apenas um velho funcionário. Até mesmo Penny, a senhora do jardim, levara todos a suporem que ela esperava pelo noivo falecido Ferdinand. Mas Ferdinand não era um noivo, e sim o coitado do Alfred. Ela passara todos aqueles anos esperando pelo amante. Não é um caso de amor eterno, mas de infidelidade e erro de identidade. Ao acordar na manhã seguinte, faço algumas ligações. Bem, na verdade, antes tomo várias xícaras de café extremamente forte, só depois fumo meia dúzia de cigarros e faço as ligações. Primeiro para Gavi e Ropo, depois para Nick. Como era de se esperar, ela não atende. Deixo uma mensagem confusa que espero que ela apague sem ouvir. Por fim, ligo para Chloe. Não sei não, Ed. Preciso que você faça isso. Não falo com ele há anos. Não somos muito próximos. É um bom momento para retomar o contato. Ela suspira. Você está errado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não preciso nem lembrar que você me deve uma. Certo. Só não entendo por que é tão importante. Por que agora? Isso aconteceu 30 anos atrás, pelo amor de Deus, por que não deixa pra lá? Não posso. Não é por causa do Mickey, é? Porque você certamente não deve nada a ele. Não. Penso no Sr. Halloran e no anel roubado. Mas talvez eu deva a alguém e está na hora de pagar essa dívida. O Elms é um pequeno condomínio para aposentados na periferia de Burner Mount. Há dezenas de condomínios assim espalhados pela costa sul. Na verdade, a Costa Sul é praticamente um condomínio imenso para aposentados, ainda que algumas áreas sejam um pouco mais exclusivas do que outras. É justo dizer que o Elms é um dos condomínios menos privilegiados, um beco sem saída de casinhas velhas, quadradas e bastante decadentes de um andar só. Os jardins continuam bem cuidados, mas a pintura está rachando e descascando. O revestimento anda castigado pelo clima. Os carros do lado de fora também contam sua própria história. Veículos pequenos e brilhantes, aposto que religiosamente lavados todo domingo, mas muito velhos. Não é um lugar ruim para se aposentar. Por outro lado, não é muita coisa depois de 40 anos de trabalho árduo. Às vezes, acho que, em última instância, tudo que nos esforçamos para conquistar na vida é inútil. Trabalha-se muito para comprar uma casa grande e agradável para a família e dirigir o modelo mais moderno de 4x4 destruidor de pastos. Até que as crianças crescem e se mudam, então o trocamos por um modelo menor, ecológico, talvez com espaço suficiente para um cachorro na parte de trás. Depois nos aposentamos e a grande casa da família se torna numa prisão de portas fechadas e salas empoeiradas. O jardim, que era ótimo para churrascos, dá muito trabalho. E a essa altura, nossos filhos já estão fazendo os próprios churrascos. Assim a casa também fica menor.
E talvez mais cedo do que imaginamos, é preciso cuidar de nós mesmos. E nos convencemos de que foi bom ter nos mudado naquela época porque cômodos menores são mais difíceis de serem preenchidos com solidão. Se tivermos sorte, morreremos antes de, mais uma vez, sermos limitados a ocupar um único quarto, dormindo em uma cama com grades de proteção incapazes de limpar a própria bunda. Com esses pensamentos alegres, estaciono o carro no espacinho do lado de fora do número 23. Subo o curto caminho de entrada e toco a campainha. Espero alguns segundos. Estou prestes a tocar outra vez quando, através do vidro fosco, vejo uma tênue silhueta de uma pessoa se aproximando. Ouço chacoalhar de correntes e a porta é destrancada. Uma mistura de preocupação e segurança, imagino. Mas, afinal, isso não é nenhuma surpresa, considerando sua antiga profissão. Edward Adams? Sim. Ele estende a mão, depois do instante de hesitação, eu a aperto. A última vez que vi pessoalmente o policial Thomas foi à porta da minha casa, 30 anos atrás. Ele ainda é magro, mas não tão alto quanto eu lembrava. Obviamente, estou bem mais alto, mas é verdade que com a idade diminuímos de tamanho. Seu cabelo, que antes era escuro, agora está ralo e grisalho. O rosto quadrado é menos vigoroso, mais abatido. Ele ainda parece uma peça gigante de Lego, ligeiramente derretida. Obrigado por concordar em me receber, digo. Vou admitir que eu não tinha certeza, mas acho que Chloe despertou minha curiosidade. Ele se afasta da porta. Entre. Atravessa um corredor pequeno e estreito. Há um leve fedor de comida estragada e um cheiro forte, muito forte, de aromatizador de ambiente. A sala fica logo à frente à sua esquerda. Continuo andando e empurro uma porta que se abre para uma sala surpreendentemente grande, com sofás bege surrados e cortinas floridas. Escolha da falecida dona da casa, imagino. De acordo com Chloe, seu avô se aposentara e voltara para o sul há alguns anos. Anos depois, a esposa dele morreu. Será que foi quando ele parou de caiar as paredes e cuidar do jardim? Thomas sinaliza para que eu me sente no sofá menos surrado. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado. Acabei de tomar café. Mentira. Mas eu não quero tornar a visita uma ocasião social. Não com o que pretendo discutir. Está bem. Ele fica parado por um instante, um pouco perdido. Acho que não recebe muitas visitas. Ele não sabe como agir com outra pessoa em sua casa. Um pouco como eu. Por fim, ele se senta rígido, as mãos apoiadas nos joelhos. Então, o caso Eliza Randall. Faz muito tempo. Você foi um dos garotos que a encontraram? Fui. E agora tem uma teoria sobre quem realmente a matou? Isso. Acha que a polícia errou? Acho que todos nós erramos. Ele coça o queixo. A evidência circunstancial era convincente, mas não passava disso. Circunstancial. Se Halloran não tivesse se matado, acho que não seria suficiente para abrirmos um caso. A única prova sólida era o anel. Sinto as bochechas corarem. Mesmo tanto tempo depois, o anel, o maldito anel. Mas não havia a arma do crime ou sangue. Thomas faz uma pausa. E, é claro, nunca encontramos a cabeça. Ele me encara com mais intensidade. E é como se 30 anos lhe tivessem sido arrancados, como se uma luz houvesse voltado a se acender atrás de seus olhos. Então, qual é a sua teoria? Pergunta ele, inclinando-se para a frente. Posso fazer algumas perguntas primeiro? Acho que sim, mas lembre que não me envolvi muito no caso, eu era só um agente. Não é sobre o caso, é sobre sua filha e o reverendo Martin. Ele fica tenso. Não estou entendendo o que isso tem a ver. Tudo, imagino. Só me faça esse favor. Eu poderia pedir que você fosse embora. Sim, poderia. Espero, pago para ver. Dá para perceber que ele quer me expulsar dali, mas espero que a curiosidade e seus antigos instintos de policial prevaleçam. Está bem, diz ele. Vou lhe fazer esse favor, mas por Chloe. Assinto. Entendo. Não, você não entende. Ela é tudo o que me resta. E Hannah? Perdi minha filha há muito tempo. E hoje é a primeira vez que ouço falar da minha neta em mais de 2 anos. Se falar com você significa que vou vê-la outra vez, é o que vou fazer. Isso você entende? Quer que eu a convença a visitar você? Pelo visto ela ouve o que você diz. Não ouve muito, mas ainda me deve uma. Vou fazer o que puder. Ótimo. Isso é tudo o que posso pedir. Ele se recosta. O que você quer saber? Como se sente em relação ao reverendo Martin? Ele bufa. Acho que isso é muito óbvio. E Hannah? Ela era minha filha. Eu a amava. Ainda amo. E quando ela engravidou?
Fiquei desapontado. Qualquer pai ficaria. Também fiquei com raiva. Acho que foi por isso que ela mentiu para mim sobre quem era o pai. Sean Cooper? Isso. Ela não deveria ter feito aquilo. Eu me senti mal depois por ter dito aquilo sobre o garoto. Mas naquela época, se ele não estivesse morto, eu o teria matado. Da mesma forma que tentou matar o reverendo? Ele teve o que mereceu. Seu sorriso se estreita. Acho que devo agradecer ao seu pai por isso. Imagino que sim. Ele suspira. Hannah, ela não era perfeita, só uma adolescente comum. Tínhamos os desentendimentos normais sobre o uso de maquiagem e o tamanho das saias. Fiquei contente quando Hannah entrou para o grupo de religiosas de Martin. Achei que seria bom para ela. Ele dá uma risada amarga. Errei feio. Isso acabou com ela. Antes éramos próximos, mas depois passamos só a discutir. Vocês discutiram no dia em que Elisa foi assassinada? Ele assente. Foi uma das nossas piores discussões. Por quê? Porque ela tinha ido visitar o reverendo no Santa Madalena, para dizer que teria o bebê, que esperaria por ele. Ela estava apaixonada. Ela era uma criança, não sabia o que era amor. Ele balança a cabeça. Você tem filhos, Ed? Não. Cara esperto. Desde o momento em que nascem, os filhos enchem seu coração de amor e de pavor. Especialmente as meninas. Você quer protegê-las de tudo. E quando não consegue, sente que falhou como pai. Você se poupou de muito sofrimento não tendo filhos. Eu me remexo um pouco na cadeira. Mesmo que a sala não seja particularmente quente, sinto calor, falta de ar. Tento retomar o assunto. Então, você estava dizendo que Hannah foi visitar o reverendo Martin no dia em que Elisa foi assassinada? Ele se recompõe. Isso. Tivemos uma discussão terrível, ela saiu correndo, não voltou para jantar. Por isso saí naquela noite para procurar por ela. Estava perto do bosque? Achei que ela pudesse ter ido para lá. Eu sabia que era onde costumava se encontrar. Ele franziu o senho. Tudo isso foi relatado na época. O Sr. Halloran e Elisa também se encontravam no bosque. Era onde vários jovens se encontravam para fazer o que não deviam. Jovens e pervertidos. Ele cospe a última palavra. Olho para baixo. Eu idolatrava o Sr. Halloran, digo, mas suponho que ele fosse só mais um homem velho com tara por meninas mais novas, assim como o reverendo. Não. Thomas balança a cabeça. Halloran não se parecia em nada com o reverendo. Não estou fazendo vista grossa para o que ele fez, mas não era igual. O reverendo era um hipócrita, um mentiroso que espalhava a palavra de Deus quando, na verdade, a usava para abusar daquelas garotas. Ele mudou Hannah, fingiu encher minha filha de amor, mas o tempo todo estava enchendo o coração dela de veneno, e como se isso não bastasse, encheu o ventre dela com um filho bastardo. Seus olhos azuis brilham. Uma saliva cremosa se acumula nos cantos de seus lábios. As pessoas dizem que não há nada mais forte do que o amor. Estão certas. Por isso as piores atrocidades são sempre cometidas em seu nome. Foi por isso que você fez aquilo? Pergunto baixinho. Fiz o quê? Você entrou no bosque e a viu, não foi? Você a viu ali parada, como ela ficava enquanto esperava para encontrar com ele. Foi quando você surtou? Você a agarrou e a sufocou antes mesmo que ela tivesse chance de se virar? Talvez você não suportasse olhar para ela e, ao fazer isso, ao perceber seu erro era tarde demais. Então voltou tarde e a esquartejou. Não sei por que exatamente, mas para esconder o corpo. Ou talvez só para confundir as coisas. De que diabo você está falando? Você matou Elisa porque achou que fosse Hannah. As duas tinham o corpo parecido. Elisa até estava loura. Erro fácil de cometer no escuro quando se está alterado, furioso. Você achou que Elisa fosse sua filha. A que fora envenenada, corrompida e que estava carregando um filho bastardo do reverendo. Não, eu amava Hannah. Queria que ela tivesse o bebê. Sim, eu achava que ela deveria entregá-lo para adoção, mas eu nunca a mataria, nunca. Ele se levanta abruptamente. Eu não deveria ter concordado em recebê-lo. Achei que você pudesse saber alguma coisa, mas vou pedir que vá embora. Olho para ele. Se esperava ver culpa ou medo em seu rosto, me enganei. Só vejo raiva e sofrimento. Muito sofrimento. Estou enjoado, me sentindo um merda. E o pior de tudo, sinto que entendi tudo errado. Sinto muito, Seu olhar penetra até meus ossos. Sente muito por ter me acusado de matar minha própria filha. Não sei se isso é suficiente, Sr. Adams. Não, acredito que não. Eu me levanto e me aproximo da porta. Ele diz, espere. Eu me viro, ele anda na minha direção. Você merece um soco pelo que acabou de dizer. Presinto-o, mas...
Ao menos é o que espero. Mas a identidade equivocada é uma teoria interessante. E errada. Talvez não totalmente errada. Foi só direcionada para a pessoa errada. O que quer dizer com isso? Além de Halloran, ninguém tinha motivo para machucar Elisa. Mas Hannah? Bem, o reverendo Martin tinha muitas seguidoras naquela época. Se alguma descobrisse sobre o relacionamento dos dois, sobre o bebê, poderia morrer de ciúmes. Talvez fosse louco o suficiente para matar por ele. Reflito. Mas você tem ideia de onde essas seguidoras estão agora? Ele balança a cabeça. Não. Está bem. Thomas coça o queixo. Parece discutir algo consigo mesmo. Por fim, diz. Naquela noite, enquanto eu procurava Hannah perto do bosque, vi alguém. Estava escuro e a pessoa estava longe, mas usava um macacão como um operário e mancava. Não me lembro de ter ouvido nada sobre outro suspeito. Nunca foi investigado. Por quê? Por que se preocupar se já tínhamos um culpado e, convenientemente, um culpado morto e que economizaria o custo de um julgamento? Além disso, não era uma descrição muito boa para continuar investigando. Ele tem razão. Não ajuda muito. De qualquer forma, obrigado. 30 anos é muito tempo. Pode ser que você nunca encontre as respostas que está procurando. Eu sei. Ou pior, você pode encontrar respostas, mas não são as que queria. Sei disso também. Ao voltar para o carro, estou tremendo. Baixo o vidro e pego um cigarro que acendo com urgência. Eu tinha deixado o celular no silencioso quando fui à casa do policial Thomas. Assim que o pego, vejo que há uma chamada perdida. 2, na verdade. Nunca fui tão popular. Ligo para a caixa postal e ouço 2 mensagens trucadas, uma de Hope e outra de Gavi. Os 2 dizem a mesma coisa. Ed, é sobre Mickey. Já sabem quem o matou. 2016. Eles estão sentados na mesa de sempre, mas, excepcionalmente, Gavi está com uma cerveja à sua frente, em vez de uma Coca Diet. Mal me acomodo com uma cerveja e ele joga o jornal à minha frente na mesa. Leio a manchete. Jovens presos por assalto no Rio. 2 meninos de 15 anos estão sendo interrogados sobre o assalto seguido de morte do ex-morador da cidade, Mickey Cooper, de 42 anos. Os 2 foram apreendidos há 2 noites após uma tentativa de assalto no mesmo trecho da costa ribeirinha. A polícia está mantendo a mente aberta quanto à ligação entre os 2 incidentes. Dou uma olhada no restante da matéria. Eu não ouvira falar sobre aquele assalto, mas afinal eu tinha outras coisas na cabeça. Franzo o senho. Algo errado? Pergunta Gavi. A matéria não diz que foram esses garotos que atacaram Mickey, observo. Na verdade, é só uma conjectura. Ele dá de ombros. E daí faz sentido. Um assalto que deu errado, nada a ver com o livro de Mickey ou com os homens de giz. Só 2 bandidinhos tentando ganhar uma grana fácil. Acho que sim. Eles sabem quem são os garotos? Ouvi dizer que um deles estuda em sua escola. Danny Myers. Danny Myers. Eu deveria estar surpreso, mas não estou. Parece que nada mais me surpreende na natureza humana. Mesmo assim, você não parece convencido, diz Hope. Sobre Danny ter assaltado alguém, imagino ele fazendo alguma coisa idiota para impressionar os colegas. Mas matar Mickey? Não estou convencido. É conveniente demais, fácil demais, muito parecido com supor nos faz parecer idiotas. E ainda tem outra coisa no fundo da minha mente. O mesmo trecho da costa ribeirinha. Balanço a cabeça. Tenho certeza de que Gavi está certo. Provavelmente é a explicação mais plausível. Esses jovens de hoje em dia, hein? Diz Hope. Pois é, retruco lentamente. Vai saber do que são capazes. Há uma pausa, ela se prolonga. Tomamos um gole de nossas cervejas. Por fim, digo. Mickey ficaria muito irritado por ter sido chamado de ex-morador da cidade. Ele certamente esperava ao menos alto executivo de publicidade. É verdade. Bem, da cidade provavelmente não é a pior coisa da qual ele já foi chamado. Diz Gavi, que em seguida fecha a cara. Ainda não acredito que ele tenha pagado para Chloe espionar você e que tenha nos mandado aquelas cartas. Acho que ele só queria dar uma apimentada no livro, sugiro. As cartas foram uma forma de criar um artifício narrativo. Pois é, Mickey sempre foi bom em inventar coisas, concorda Hope. E remexer a merda, acrescenta Gavi. Vamos torcer para que esse seja o fim. Hope ergue a caneca. Um brinde a isso. Estendo a mão para pegar a minha bebida, mas devo estar um pouco distraído porque bato na caneca derrubando-a. Consigo segurá-la e evitar que caia no chão e quebre, mas a cerveja escorre pela mesa, molhando o colo de Gavi. Ele faz um gesto de desdém.
Não se preocupe. Gavi esfrega a mão na calça jeans, limpando a cerveja derramada. Mais uma vez fico impressionado com o contraste entre as suas mãos fortes e os músculos magros e inúteis de suas pernas. Pernas fortes. Sem serem solicitadas, as palavras surgem em minha mente. Ele engana todo mundo. Eu me levanto tão depressa que quase derrubo as outras canecas. Era como costumavam se encontrar. Gavi ampara a própria caneca. Mas que porra é essa? Eu tinha razão, digo. Sobre o quê? Olho para eles. Eu estava errado, mas estava certo. Quer dizer, é loucura. Difícil de acreditar, mas... faz sentido. Merda. Tudo faz sentido. O diabo disfarçado. Confesse. É do que você está falando? Pergunta Hope. Sei quem matou a garota do Twister, Elisa. Sei o que aconteceu com ela. E o que foi? Um ato de Deus. Foi o que eu disse ao telefone. Sr. Adams, o horário de visitas terminou. E eu disse que preciso vê-lo. É importante. A enfermeira, a mesma enfermeira brava e corpulenta que me atendeu antes, olha fixamente para nós três. Hope e Gavi insistiram em vir. A velha gangue em uma última aventura. Questão de vida ou morte, imagino? Isso. E não pode esperar até amanhã? Não. O reverendo não vai a lugar algum. Eu não teria tanta certeza disso. Ela me lança um olhar estranho e me dou conta. Ela sabe. Todo mundo sabe e ninguém nunca disse nada. Acho que não pega muito bem, não é mesmo? Quando os internos saem do asilo, quando vocês o encontraram vagando por aí. Talvez seja melhor esconderem, ainda mais se quiserem que a igreja continue financiando a instituição. Os olhos dela se estreitam. Você vem comigo. Quanto a vocês dois, ela estala os dedos para Hope e Gavi. Esperem aqui. Ela me lança outro olhar severo. 5 minutos, Sr. Adams. Eu a sigo pelo corredor iluminado por tiras de lâmpadas fluorescentes. Durante o dia, o lugar consegue fingir ser mais do que um hospital. À noite não, porque não há noite em uma instituição. Sempre há luz, barulho, gritos e gemidos, portas rangendo e o barulho do atrito de sapatos de sola macia no linóleo. Chegamos à porta do quarto do reverendo. A enfermeira simpática me lança um último olhar de advertência e ergue 5 dedos antes de bater. Reverendo Martin, tem visita para você. Durante um instante de insanidade, espero que a porta se abra e que o encontre de pé, sorrindo com frieza para mim. Confesse. Mas é claro que a única resposta é o silêncio. A enfermeira me lança um olhar presunçoso e abre a porta devagar. Reverendo? Noto a incerteza em sua voz no momento em que sinto uma lufada de ar fresco. Não espero. Passo na frente dela, o quarto está vazio, a janela escancarada. As cortinas estão esvoaçantes por causa da brisa noturna. Eu me viro para a enfermeira. Vocês não têm trancas nas janelas? Nunca foi necessário, balbucia. Ah, é? Mesmo que ele já tenha saído? Ela olha fixamente para mim. Ele só anda quando está perturbado. Então imagino que hoje ele estivesse chateado. Na verdade, sim. Ele recebeu uma visita e ficou agitado, mas ele nunca vai muito longe. Corro até a janela e olho para fora. Está anoitecendo depressa, mas ainda consigo ver a sombra escura no bosque. Não é muito longe para ir a pé. E daqui, através do jardim, quem o teria visto? Ele nunca se machuca, continua ela. Geralmente volta por conta própria. Eu me viro. Você disse que ele recebeu uma visita? Quem era? A filha dele, Chloe. Ela veio se despedir. Fico apavorado. Algumas noites acampando no bosque não vai me fazer mal. Preciso disparar o alarme, diz a enfermeira. Não, você precisa chamar a polícia, agora. Passo a perna pelo peitoril da janela. Aonde você pensa que vai? Para o bosque. O lugar está menor do que quando éramos crianças, e essa não é uma percepção de adulto. Aos poucos, o bosque foi reduzido pelo condomínio que cresceu mais depressa do que os antigos carvalhos e figueiras ao lado. Mas na noite de hoje parece novamente enorme, imenso, um lugar escuro repleto de perigos e coisas proibidas. Dessa vez lidero o caminho. Os pés estalam e rangem no chão do bosque com uma lanterna, relutantemente, emprestada pela enfermeira simpática, iluminando o caminho à minha frente. Algumas vezes, o feixe ilumina os círculos prateados dos olhos de algum animal antes que ele se volte a se esconder na escuridão. Há criaturas noturnas e diurnas, penso. Apesar da insônia e do sonambulismo, não sou uma criatura noturna, não mesmo. Você está bem? Sussurra Hope atrás de mim e eu me sobressalto. Ele insistiu em vir comigo. Gavi está esperando no asilo para garantir que eles realmente chamariam a polícia. Estou, murmura em resposta.
Só estava me lembrando de quando éramos crianças e brincávamos aqui. Sussurra Ropo. Eu também. Não entendo por que estávamos sussurrando. Não tem ninguém aqui que possa nos ouvir. Ninguém além das criaturas noturnas. Talvez eu tenha errado. Talvez ele não esteja aqui. Talvez Chloe tenha me escutado e se hospedado em algum hotel por aí. Talvez. Um grito esganiçado ecoa pelo bosque. As árvores parecem estremecer e uma nuvem de asas negras se agita no céu noturno. Olho para Ropo e nós dois começamos a correr. A luz da lanterna balançando freneticamente à nossa frente. Nos esquivamos de galhos, pulamos eras emaranhadas e saímos em uma pequena clareira como antes, assim como no meu sonho. Paro e Ropo se choca contra as minhas costas. Ilumina ao redor com a lanterna. No chão à nossa frente há uma pequena barraca individual parcialmente arriada. Diante dela há uma mochila e uma pilha de roupas. Ela não está aqui. Sinto um alívio momentâneo e então volto a iluminar o local com a lanterna. A pilha de roupas é muito grande, muito volumosa. Não são roupas, é um corpo. Não. Corro e caio de joelhos. Chloe! Afasta o gorro do casaco, seu rosto está pálido, há marcas vermelhas ao redor do pescoço, mas ela está respirando. Pouco, fraco, mas respirando. Não está morta. Ainda não. Devemos ter chegado bem a tempo, e por mais que eu gostaria de vê-lo, de confrontá-lo, isso terá que esperar. Por enquanto, o mais importante é me certificar de que Chloe está bem. Olho para Ropo, que perambula com insegurança pelo limiar da clareira. Temos que chamar uma ambulância. Ele assente, pega o celular e franze o senho. Quase nenhum sinal. Ainda assim, ele leva o aparelho ao ouvido, que subitamente desaparece. Não só o celular, mas a orelha. Em seu lugar surge um buraco ensanguentado. Vejo um lampejo prateado, um jorro de sangue vermelho escuro e, de repente, o braço dele baixa até a cintura, pendurado por apenas alguns músculos. Ouço um grito. Não de Ropo. Ele me encara em silêncio e depois simplesmente desmorona no chão com um gemido gutural. O grito é meu. O reverendo passa pelo corpo caído de Ropo, segura um machado brilhante e sujo de sangue. Ele está usando um macacão de jardineiro por cima do pijama. Vestia um macacão como um operário e mancava. Ele arrasta a perna enquanto avança, instável na minha direção. Sua respiração está ofegante, o rosto pálido e abatido. Parece um morto-vivo, exceto pelos olhos que estão muito vívidos e ardem em um brilho que só eu vi uma vez, em Sean Cooper, iluminados pela loucura. Eu me levanto com dificuldade. Cada terminação nervosa do meu corpo está me dizendo para fugir. Mas como posso deixar Chloe e Ropo? Mais especificamente, quanto tempo ainda resta a Ropo antes que ele sangre até a morte? Tenho a impressão de escutar sirenes ao longe. Talvez seja a minha imaginação. Por outro lado, se eu conseguir mantê-lo falando... Você vai matar a todos nós? Assassinato não é pecado, reverendo? A alma que pecar morrerá. A justiça do justo não o livrará do dia de sua transgressão. Já a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia da sua conversão. Eu me mantenho onde estou, com as pernas enfraquecidas, e observo as gotas de sangue de Ropo pingando da lâmina brilhante. Por isso você queria matar Hannah? Porque ela era uma pecadora? Por uma meretriz, o homem se reduz a um bocado de pão e a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Ele se aproxima, a perna coxa arrastando folhas mortas, o machado ainda em punho. É como tentar conversar com o exterminador bíblico. Ainda assim, tento, desesperado, com a voz falhando. Ela estava grávida da sua filha e te amava. Isso não significava nada para você? Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que ir para o inferno, para o fogo inextinguível com duas mãos. Se o teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que ser jogado no inferno com os dois pés. Mas você não cortou a própria mão. E não matou Hannah. Você matou Elisa. Ele faz uma pausa, percebo sua incerteza momentânea e me agarro a isso. Você entendeu errado, reverendo. Matou a garota errada, uma menina inocente. Mas você sabe disso, não é? E vamos admitir, no fundo você sabe que Hannah também era inocente. Você é o pecador, reverendo. Você é mentiroso, hipócrita e assassino. Ele urra e gagueja. No último minuto, eu me agacho e atinjo seu abdômen com o ombro. Sinto um arquejo gratificante quando ele fica sem fôlego e tropeça para trás. Depois sofro um impacto doloroso quando o cabo de madeira do machado atinge com força a lateral da minha cabeça. O reverendo cai no chão, levado por meu ímpeto, caio pesadamente em cima dele.
Tento erguer o corpo, pegar o machado, mas minha cabeça está latejando e minha visão rodando. O machado está um pouco além do alcance da ponta dos meus dedos. Eu me estico e rolo para o lado. O reverendo rola em cima de mim. Ele agarra meu pescoço. Dou um soco em seu rosto, tentando afastá-lo, mas meus braços estão fracos e os golpes não têm força. Nós nos debatemos. Um homem atordoado lutando contra um morto-vivo. Seus dedos apertam ainda mais. Desesperadamente tento abri-los. Meu peito está prestes a explodir. Meus globos oculares parecem carvões em brasa saltando das cavidades. Meu campo visual está se estreitando como se alguém estivesse fechando lentamente as cortinas. Não era para terminar desse jeito, raciocina meu cérebro ofegante, privado de oxigênio. Esse não é o meu grande final. É uma fraude, uma roubalheira. Isso é... Subitamente, ouço um baque abafado e os dedos dele se afrouxam. Consigo respirar. Afasto suas mãos do meu pescoço. Minha visão fica mais clara. O reverendo me encara com olhos arregalados e atônitos. Ele abre a boca. Confesse. A palavra final escorre junto com um fio de sangue vermelho escuro. Seus olhos continuam fixos em mim, mas a luz se apagou. São apenas globos de cartilagem e fluido. Seja lá o que houvesse atrás deles, finalmente se foi. Eu me esforço para sair debaixo do corpo dele. O machado está cravado em suas costas. Ergo os olhos. Nick está em cima do cadáver do pai, o rosto e as roupas salpicadas de sangue, as mãos enluvadas de vermelho. Ela olha para mim como se tivesse acabado de notar minha presença. Sinto muito. Eu não sabia. Ela se agacha ao lado do pai e as lágrimas em seu rosto se misturam com o sangue. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter vindo antes. 2016. Há perguntas. Muitas perguntas. Consigo gerenciar os comos, ondes e os queis, mas para os porquês não tenho todas as respostas. Nem perto disso. Aparentemente, Nick veio de carro de Andbury quando ouviu minha mensagem. Como eu não estava em casa, ela tentou o pub. Cheryl disse para onde tínhamos ido e as enfermeiras contaram o restante. Sendo quem é, Nick foi atrás de nós. Estou feliz. Mais do que feliz. Que tenha feito isso. Chloe decidiu visitar o pai uma última vez. Um erro. E ainda mencionar que estava acampando no bosque e ter tingido o cabelo de louro. Acho que foi isso que provocou tudo. A súbita semelhança com Hannah. Foi um gatilho para a mente do reverendo. Quanto à mente do reverendo, os médicos ainda estão discutindo a respeito. Será que a consciência, o caminhar e o matar foi uma aberração temporária de seu estado quase catatônico? Ou foi o contrário? Sua invalidez era apenas uma farsa, durante todo aquele tempo ele entendia tudo. Mas ele morreu e agora nunca saberemos. Embora eu tenha certeza de que alguém vai ficar famoso e provavelmente ganhar dinheiro ao escrever um ensaio ou um livro sobre ele. Mickey deve estar se revirando no túmulo. Minha teoria é de que o reverendo matou Elisa achando que ela fosse Hannah, a prostituta que carregava seu filho bastardo e que, em sua mente perturbada, arruinara sua reputação. Mas por que ele a esquartejou? Bem, a única explicação que tenho é o versículo que ele recitou para mim no bosque. Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que ir para o inferno para o fogo inextinguível com as duas mãos. Acho que mutilar o corpo foi sua maneira de garantir que ela iria para o céu. Talvez depois de perceber seu erro, talvez só por causa disso, vai saber. Deus pode ser o juiz do reverendo, mas teria sido ótimo vê-lo no tribunal, enfrentando a promotoria e os rostos implacáveis do júri. A polícia está falando sobre a reabertura do caso Elisa Randall. Hoje em dia, as técnicas forenses são melhores, com DNA e todas as coisas modernas que vemos na TV, o que poderia provar, sem sombra de dúvidas, que o reverendo foi o responsável pelo assassinato. Mas não estou ansioso. Depois da noite no bosque e da lembrança das mãos do reverendo ao redor do meu pescoço, duvido que eu volte a ficar ansioso. Hopo se recuperou quase totalmente. Os médicos enxertaram sua orelha. Não ficou perfeita, mas ele deixa o cabelo um pouco comprido. Estão fazendo o melhor que podem com o braço dele, mas nervos são coisas complicadas. Disseram que talvez ele recupere o movimento parcial. Ainda é cedo para saber. Gavi o consolou dizendo que agora ele pode estacionar onde quiser. E ainda sobrou um braço bom para bater punheta. Durante algumas semanas, a imprensa se tornou uma presença irritante e indesejável na cidade e diante da porta da minha casa. Eu não quis falar, mas Gavi deu uma entrevista na qual mencionou o próprio pub diversas vezes. Agora, quando vou até lá, percebo que o negócio está prosperando. Pelo menos uma coisa boa resultou de tudo isso. Minha vida voltou à rotina, exceto por algumas coisas. Avisei à escola que não vou voltar depois das férias de outono e entrei em contato com um corretor imobiliário.
Um rapaz com um corte de cabelo caro e um terno barato vem até a minha casa e dá uma olhada. Mordo a língua tentando conter a sensação de intromissão enquanto ele confere dentro dos armários, pisa forte no assoalho, emite uns e as e me diz que os preços têm aumentado consideravelmente nos últimos anos e por mais que a casa precise de algumas reformas, a avaliação dele faz minhas sobrancelhas se erguerem de leve. A placa de vende-se é colocada alguns dias depois. No dia seguinte, visto meu melhor terno escuro, ajeito o cabelo e cuidadosamente dou um nó em uma gravata cinza sóbria. Estou prestes a sair quando alguém bate à porta. Resmungo, justo agora, atravesso o corredor correndo e abro a porta. Nick está do lado de fora. Ela me olha de cima a baixo. Que elegante! Obrigado. Olho para o seu casaco verde claro. Quer dizer que você não vem? Não. Só vim aqui hoje para falar com meu advogado. Apesar de ter salvado 3 vidas, Nick ainda pode ser processada pelo homicídio do pai. Não pode ficar mais um pouco? Ela balança a cabeça. Diga aos outros que sinto muito, mas... Tenho certeza de que vão entender. Obrigada. Ela estende a mão. Eu só queria dizer... Adeus, Ed. Olho para sua mão e, assim como ela fez tantos anos antes, dou um passo à frente e a abraço. Ela fica tensa por um instante, mas retribui meu abraço. Sinto seu cheiro. Não é de baunilha ou chiclete, mas almíscar e cigarro. Não é apego, é deixar ir. Por fim, nos afastamos um do outro. Algo brilha ao redor do seu pescoço. Franzo o senho. Está usando seu velho colar? Ela olha para baixo. Estou. Sempre o guardei. Ela toca o pequeno crucifixo de prata. Acha estranho preservar algo tão ligado a mais lembranças? Balanço a cabeça. Na verdade, não. Algumas coisas a gente simplesmente não pode deixar para trás. Ela sorri. Cuide-se. Você também. Eu a observo descer a entrada da garagem e desaparecer ao dobrar a esquina. Se apegar, penso. Deixar ir. Às vezes são a mesma coisa. Pego meu sobretudo, confiro o pequeno cantil de bebida no bolso e saio pela porta. O ar de outubro é frio e queima meu rosto. Entro no carro e ligo o aquecedor no máximo, mas só começa a ficar vagamente morno quando chego ao crematório. Odeio funerais. Quem não odeia, além dos agentes funerários? Mas alguns são piores do que outros. Os de jovens, de gente que morre súbita e violentamente, de bebês. Ninguém nunca deveria ver um caixão do tamanho de uma boneca descendo para a escuridão. Outros simplesmente parecem inevitáveis. É óbvio que a morte de Gwen foi um choque. Mas assim como meu pai, quando você se despede da sua mente, em algum momento o corpo acaba seguindo o mesmo caminho. Não há muita gente no velório. Várias pessoas conheciam Gwen, mas ela não tinha muitos amigos. Minha mãe está aqui, assim como Gavi, Cheryl e algumas das pessoas para quem ela fazia faxina. O irmão mais velho de Hope, Lee, não conseguiu ou não quis tirar licença para comparecer. Hope está sentado na frente, envolto em um casaco de malha grande demais para ele, com o braço em uma tipóia de aparência industrial. Ele perdeu peso e parece mais velho. Só faz alguns dias que recebeu alta do hospital. Ele ainda vai lá para as sessões de fisioterapia. Gavi está na cadeira de rodas ao lado dele e Cheryl se acomodou no banco do outro lado. Eu me sento atrás deles, perto da minha mãe. Assim que me sento, ela segura minha mão como costumava fazer quando eu era criança. Eu a aperto. A cerimônia é curta, o que é tanto um alívio quanto um lembrete oportuno de como os 70 anos nesse planeta podem ser condensados em um resumo de 10 minutos e algumas baboseiras desnecessárias sobre Deus. Se alguém mencionar Deus quando eu morrer, espero que queime no fogo do inferno. Ao menos na cremação tudo termina assim que as cortinas se fecham. Não há o lento deslocamento até o cemitério. Não observamos o caixão sendo baixado em uma cova aberta. Ainda me lembro muito bem do enterro de Sean. Em vez disso, todos nós saímos e ficamos no jardim das recordações, admirando as flores e nos sentindo constrangidos. Gavi e Cheryl vão fazer uma pequena vigília no debut, mas acho que nenhum de nós está realmente preparado para isso. Converso com Gavi durante um tempo, depois deixo minha mãe conversando com Cheryl e fujo para a esquina. A princípio para fumar um cigarro rápido e tomar um gole de bebida do meu cantil, mas também para ficar longe das pessoas. Alguém mais teve a mesma ideia. Hope está perto de uma fileira de lápides pequenas que marcam onde as cinzas foram enterradas ou espalhadas. Sempre achei que as lápides no jardim do crematório pareciam versões reduzidas da realidade, um cemitério em miniatura. Hope ergue os olhos enquanto me aproximo. Oi. Como você está? Ou essa é uma pergunta idiota? Estou bem, acho. Mesmo sabendo o que estava por vir, a gente nunca está preparado. Não, nenhum de nós está realmente preparado para a morte.
para algo tão definitivo. Como seres humanos, estamos acostumados a controlar nossas vidas, a estendê-las até certo ponto. Mas a morte não aceita argumentos, nem um apelo final, nem um recurso. A morte é morte e ela detém todas as cartas. Mesmo que a enganemos uma vez, ela não vai nos deixar blefar na segunda. Sabe o que é pior? Diz Hopo. Parte de mim está aliviada por ela ter morrido, por eu não ter mais que cuidar dela. Foi como me senti quando meu pai morreu. Não fique mal por causa disso. Você não está feliz por ela ter morrido. Está feliz porque a doença acabou. Pego o meu cantil e o ofereço. Ele hesita, mas aceita e toma um gole. Como você está? E o braço? Ainda não sinto muita coisa, mas os médicos disseram que vai demorar. Claro, estamos sempre nos dando tempo, até que certo dia o tempo simplesmente acaba. Ele me devolve o cantil. Mesmo sentindo uma pontada de avareza, gesticulo para que ele beba mais um pouco. Ele toma outro gole e acende um cigarro. E você? Pergunta ele. Pronto para a grande mudança para Manchester? Pretendo trabalhar como professor substituto durante certo tempo. Manchester parece estar a uma distância razoável para que eu ganhe alguma perspectiva das coisas, de muitas coisas. Mais ou menos, respondo. Tenho a sensação de que as crianças vão me comer vivo. E Chloe? Ela não vai. Pensei que vocês dois... Nego com a cabeça. Achei que seria melhor continuarmos amigos. Jura? Juro. Por mais agradável que seja imaginar que Chloe e eu pudéssemos ter um relacionamento, a verdade é de que ela não me vê dessa maneira. Nunca verá. Não faço o tipo dela e ela não é a pessoa certa para mim. Além disso, depois de saber que ela é irmã caçula de Nick, isso não me parece correto. As duas precisam construir uma relação e não quero ser a pessoa que vai atrapalhar que isso aconteça novamente. Seja como for, talvez eu encontre uma garota bonita no norte, digo. Coisas estranhas acontecem. Não é? Há uma pausa. Dessa vez, quando Hope oferece o cantil de volta, eu o aceito. Acho que acabou, diz ele, e sei que não está se referindo apenas aos homens de giz. Acho que sim. Mesmo que ainda haja furos na trama, pontas soltas. Você não parece convencido. Dou de ombros. Ainda não entendo algumas coisas. Tipo o quê? Você nunca se perguntou quem envenenou Murphy? Isso nunca fez sentido. Quer dizer, tenho certeza de que foi Mickey quem o soltou da coleira naquele dia. Provavelmente porque queria magoar você, da mesma forma que ele estava magoado. E o desenho que encontrei também deve ter sido feito por Mickey. Mas ainda não consigo imaginá-lo matando Murphy. Você consegue? Ele demora muito para responder. Por um instante, acho que não vai falar nada. Até que diz. Mickey não o envenenou. Ninguém o envenenou. Não de propósito. Olho para ele. Não estou entendendo. Ele olha para o cantil, entrego para ele outra vez, ele bebe. Naquela época, minha mãe já estava começando a ficar um pouco distraída. Ela perdia as coisas ou guardava no lugar errado. Certa vez, a flagrei servindo cereal em uma xícara de café e acrescentando água quente. Isso me parece familiar. Certo dia, talvez um ano depois que Murphy morreu, cheguei em casa e ela estava preparando o jantar de Bud. Ela colocou um pouco de comida úmida em uma tigela e estava acrescentando algo de uma caixa que tinha pegado no armário. Achei que fosse comida seca, até que percebi. Era veneno para caracóis. Ela confundiu as caixas. Que merda! Pois é. Consegui impedir que ela servisse e acho que até fizemos piada sobre o caso. Mas aquilo me fez pensar. E se ela tivesse feito a mesma coisa com Murphy? Reflito, nada deliberado, apenas um erro terrível. Nunca suponha, Ed. Questione tudo, sempre enxergue além do óbvio. Eu rio, não consigo evitar. Tínhamos entendido tudo errado durante esse tempo. Outra vez. Desculpe por não ter contado antes. Por que contaria? Bem, acho que agora você conseguiu a resposta. Uma delas. Tem mais? Dou um trago mais forte no cigarro. A festa, na noite do acidente. Mickey sempre disse que alguém tinha batizado a bebida dele. Mickey sempre mentiu. Não sobre isso. Ele nunca bebia se fosse dirigir. Adorava aquele carro. Nunca correria o risco de sofrer um acidente. E daí? Acho que alguém realmente batizou a bebida dele naquela noite. Alguém que queria que ele sofresse um acidente. Alguém que o odiava muito, mas que não imaginava que Gavi também estaria no carro. Mas então essa pessoa era uma bela amiga da onça. Acho que não era amiga do Mickey. Não naquela época, nem agora. Como assim? Você encontrou Mickey quando ele voltou para Andbury. No primeiro dia. Você disse para Gavi que ele falou com você. E daí?
Todo mundo achava que Mickey tivesse ido até o parque naquela noite porque estava bêbado pensando no irmão morto, mas acho que não foi por isso. Acho que ele pretendia ir até lá para encontrar alguém. Bem, e ele encontrou. 2 assaltantes adolescentes. Balanço a cabeça. Eles não estão sendo acusados. Não há provas suficientes. Além disso, os 2 negam ter ido ao parque naquela noite. Ele reflete. Então talvez seja como eu disse logo no início. Mickey estava bêbado e caiu no rio. Aham, porque não tem iluminação naquele trecho do caminho. Foi o que você disse quando contei que Mickey tinha caído no rio e se afogado, não foi? Foi. Fico desapontado, mas só por uma fração de segundo. A menos que você estivesse lá, como saberia onde Mickey caiu? O rosto dele relaxa. Por que eu mataria Mickey? Porque ele finalmente descobriu que foi você quem provocou o acidente de carro? Porque ele pretendia contar para Gavi que ia relatar isso no livro? Você pode me dizer. Ele me encara por um tempo. Depois devolve o cantil, pressionando-o com força no meu peito. Às vezes, Ed, é melhor não saber todas as respostas. 2 semanas depois. É estranho como nossa vida parece pequena quando a deixamos para trás. Após 42 anos, imaginei que meu espaço na Terra seria maior, que a marca que deixei no tempo fosse um pouco mais ampla, mas não. Como quase todas as pessoas, a maior parte da minha vida, ao menos a parte material, pode ser seguramente acomodada em uma grande van de mudança. Observo as portas se fecharem, todos os meus bens terrenos encaixotados e etiquetados ali dentro. Bem, quase todos. Dou o que espero ser um sorriso jovial e amigável para os homens da mudança. Tudo pronto, então? Tudo, responde o mais velho e experiente da equipe. Resolvido. Que bom. Olho de novo para casa. A placa de vendida ainda me encara acusadoramente, como se me dissesse que de algum modo eu falhei, que eu admiti a derrota. Achei que minha mãe ficaria triste ao saber da venda da casa, mas tive a impressão de que ficou aliviada. Ela insistiu em não receber 1 centavo do lucro. Você vai precisar desse dinheiro, Ed, para se estabelecer. Um novo começo. Todo mundo precisa disso de vez em quando. Ergo a mão enquanto a van de mudança se afasta. Aluguei um apartamento de 1 quarto, portanto a maior parte das minhas coisas vai direto para um depósito. Volto caminhando lentamente para casa. Da mesma forma que a minha vida parece menor depois que meus bens foram retirados dali, a casa inevitavelmente parece maior. Paro um pouco sem rumo no corredor e subo a escada até meu quarto. Há um trecho mais escuro no chão, debaixo da janela, onde ficava cômoda. Vou até lá, me ajoelho e tiro uma pequena chave de fenda do bolso. Eu a enfio debaixo das tábuas soltas e as levanto. Só 2 coisas continuam ali dentro. Ergo com cuidado a primeira. Um grande recipiente de plástico. Dobrada embaixo está a segunda, uma mochila velha. Minha mãe a comprou para mim depois que perdi a pochete na feira. Já falei isso? Eu gostava dessa mochila. Tinha uma ilustração das tartarugas ninja e era mais legal e prática do que uma pochete. Também era melhor para guardar coisas. Eu estava com essa mochila quando fui ao bosque naquela manhã clara e amarga, sozinho. Não sei direito por quê. Ainda era muito cedo e eu não costumava passear sozinho no bosque, principalmente no inverno. Talvez tenha sido intuição. Afinal, nunca se sabe quando podemos encontrar uma coisa interessante. E naquela manhã encontrei algo muito interessante. Literalmente tropecei na mão. Depois que o choque passou e com um pouco mais de persistência, encontrei o pé. A mão esquerda, as pernas, o tronco e, por fim, a peça mais importante daquele quebra-cabeça humano, a cabeça. Estava em cima de uma pequena pilha de folhas, olhando para a copa das árvores. A luz do sol era filtrada pelos galhos, formando poças douradas no chão do bosque. Eu me ajoelhei ao lado dela. Em seguida, estendi a mão, ligeiramente trêmula de ansiedade, e toquei seu cabelo, afastando-o do rosto. As cicatrizes não pareciam mais tão cruéis. Do mesmo modo que o Sr. Halloran as suavizou com os leves movimentos do seu pincel, a morte as suavizara com uma carícia da sua mão fria e esquelética. Ela estava linda outra vez, embora triste e perdida. Passei os dedos em seu rosto e, quase sem pensar, a levantei. Era mais pesada do que eu tinha imaginado, e depois de tocá-la, senti que não podia largá-la. Eu não podia deixá-la ali, descartada entre as folhas desbotadas do outono. A morte não só a tornara mais bonita, como também especial. Eu era o único que percebia isso, o único que poderia ficar com ela. Com delicadeza e reverência, retirei algumas folhas e a guardei na mochila. Estava quente e seco, e ela não precisava olhar para o sol. Eu também não queria que ela olhasse para a escuridão ou que pedaços de giz entrassem em seus olhos. Por isso estendi a mão e fechei suas pálpebras.
Antes de sair do bosque, peguei um pedaço de giz e indiquei o caminho até o cadáver para que a polícia a encontrasse e o restante do corpo não ficasse desaparecido por muito tempo. Ninguém falou comigo ou me parou na volta. Talvez, se tivesse feito isso, eu teria confessado. Entretanto, cheguei em casa, peguei a mochila com a minha nova e preciosa posse dentro e a escondi debaixo das tábuas do assoalho. É claro que, graças a isso, eu tinha um problema. Sabia que deveria avisar imediatamente a polícia sobre o corpo. Mas e se me perguntassem sobre a cabeça? Eu não era um bom mentiroso. E se adivinhasse que eu a pegara? E se me prendessem? Então tive uma ideia. Peguei a minha caixa de giz e desenhei homens de giz, Para-Roupa, Gavigordo e Mickey, mas misturei as cores para confundir as coisas. Dessa forma, ninguém saberia quem tinha desenhado. Desenhei também meu próprio homem de giz e fingi, até para mim mesmo, que eu tinha acabado de acordar e o encontrara. Depois, pedalei até o parquinho. Mickey já estava lá. Os outros o seguiram, como eu sabia que fariam. Abro a tampa do recipiente e olho lá dentro. Suas órbitas vazias me encaram de volta. Alguns fios de cabelo quebradiços, finos como algodão doce, continuam presos no crânio amarelado. Olhando de perto, ainda dá para ver pequenas ranhuras na maçã do rosto onde o metal do brinquedo dilacerou sua pele. Ela não passou esse tempo todo aqui. Depois de algumas semanas, o cheiro no meu quarto ficou insuportável. Quartos de adolescentes fedem, mas nem tanto. Cavei um buraco em um canto do jardim e a deixei ali por vários meses, mas depois a trouxe de volta para mantê-la por perto, em segurança. Estendo a mão para tocá-la mais uma vez. Depois confiro o relógio. Relutante, fecho a tampa, guardo o recipiente na mochila e desço a escada. Coloco a mochila no porta-malas do carro e jogo vários casacos e outras bolsas por cima. Acho que não vou ser parado e questionado sobre o que estou levando no carro, mas nunca se sabe. Seria constrangedor. Estou prestes a me sentar no banco do motorista quando me lembro das chaves da casa. O corretor imobiliário tem um molho com todas, mas antes de eu ir, eu pretendia deixar o meu para os novos proprietários. Volto pela entrada da garagem, pego as chaves e as jogo atrás do... Faço uma pausa. Do que mesmo? Tento encontrar as palavras, mas quanto mais tento, mais depressa elas fogem e se afastam. Penso em meu pai olhando para a maçaneta da porta, incapaz de se lembrar daquela palavra tão óbvia, embora evasiva, como o rosto exibindo frustrações e confusão. Pense, Ed. Pense. De repente eu me lembro. O buraco da caixa de correio. Isso, o buraco da caixa do correio. Balanço a cabeça. Idiota. Entrei em pânico. Só isso. Estou cansado e estressado por causa da mudança. Está tudo bem. Não sou o meu pai. Jogo as chaves pela fenda da porta, ouço-as aterrissar com um baque e volto para o meu carro e entro. Buraco da caixa do correio. Claro. Ligo o motor e vou embora. Para Manchester. Para o meu futuro. Até a próxima leitura aqui no canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo. Fim do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor.